então? Vamos lá, então. E aí, galera, tudo bem? Já tá gaguejando, cara? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Bambu Podcast. Um podcast leve, Versátil e inteligente. Inteligente aqui são os nossos convidados, né? E a gente tá com um convidado muito especial, não é isso? Sim, hoje nós estamos com o André Martin Lorenz Filho. Caraca, Nossa, só minha mãe falando o nome inteiro pra dar bronca, cara. Já começamos bem, você decorou o nome completinho dele, cara. Caraca. Muito bem, cara. Lawrence, ó. É Lawrence ou Lawrence? Lawrence. Lawrence. O Lawrence é o seguinte, cara. Nada mais é do que o Lorenzo sem o O, cara. Assim, ó, Lawrence. É que o Lawrence é o alemão. É alemão? Holanda. Lawrence, André, bem-vindo, cara. Obrigado por obrigado. ter aceitado o nosso convite. Confesso que estou muito feliz. A gente falou bastante de você aí nos bastidores antes desse nosso encontro. Ouvir as suas histórias, né? Bater um papo, como a gente brincou, né? Leve, versátil e inteligente. Que a gente roubou isso daí, né? Inteligentes são, de fato, os nossos convidados. Aliás, né, meu? Você me mandou... Aliás, olha aqui pra essa câmera. Me mandou ali a formação, né? A escola, de onde ele veio, pra onde ele vai. História. Cara, eu li aquilo ali, eu falei, meu, como eu sou burro, né, cara? Mas fiquei muito admirado pela tua formação, cara. Conta aí, como é que começou essa construção desse perfil? Cara, essa história Não é só o curricular, que eu sei que você é pai também, né? Não, tem isso. Acho que tudo começou no CIE, né? Foi fazer teste vocacional. Não, brincadeira. Mas é verdade. Foi mesmo? Você fez teste vocacional no CIE? Fiz, cara, fiz. E deu o quê? Cara, deu 3 coisas completamente distintas, cara. E que no fundo eu trabalho com as 3 hoje. Deu letras, audiovisual e ciências biomédicas. Que legal, cara. No que final, bacana. cara, fiz letras. Hoje eu tenho uma agência de estratégias focada na área da saúde, né? E tem uma outra na área gastronômica. E você falou do CIE, desculpa, eu sei que você ia passar rapidamente pelo CIE, mas como é importante, né, cara, o Centro de Integração Empresa-Escola. Eu tive a oportunidade de estudar no CIE, pelo CIE também. Sim. E assim, quem de fato, né, é que tem algumas regrinhas ali, né, pra você entrar. Na minha época tinha uma coisa muito de TI, a gente tem uma idade muito próxima aí, né? Mas abria portas mesmo. E você chegava lá e falava assim, eu não gostei desse estágio. Não, peraí que eu vou te arrumar um outro. Você quer trabalhar, porque poucos queriam trabalhar, não é? Experiência boa do CIE, então. Cara, animal. O que eu enxergo, né? E aí, olhando minha visão, porque muito do que eu faço é querendo construir, né? Ou deixar, pelo menos, ali meu tijolinho na construção de um país melhor. Mas o CIE, ele tem uma visão muito de preparar tecnicamente as pessoas para o mercado de trabalho. Então, às vezes, tem um cara que sai de uma graduação e não sabe fazer um Excel. Te dá mais microfone. Ah, beleza. Fica à vontade. Tá rolando? Vai lá. Beleza. Então, às vezes o cara ele sai da faculdade sem saber mexer no Excel e no CIE o cara já sai com uma formação ali em Office, né? Tem ali o inglês, tem muito facilitado. Não, peraí, no CIE? Então acho que estão falando da mesma coisa. Sim, o CIE, sim, de integração. Fazer empresa treinamentos escola. lá dentro? Tem treinamento, tem curso. Não Porque sabe. o cara ele é preparado para isso. Você tem, eu falei do teste vocacional, mas você tem alguns cursos que você faz. CIE, NUB, né? Eu vejo isso porque a gente contrata, né? Então a gente acaba tendo esse contato com essa interface. Uhum. Eu acho bom, assim como Sistema S, se olhar para Senac. sim, Eu fiz Senac verdade, também, curso. verdade. É muito legal, cara. Uhum. Sabe, muito Que legal. E aí você fez, de fato, então, teste vocacional como 3, como é que é? Letras, audiovisual e ciências biomédicas. Caramba, que legal, né, cara? Isso é muito bacana, né? Viu como é inteligente? Não, e aí fui lá, né? Fiz letras, porque eu sempre curti muito escrever, consumir literatura, né? E aí queria exercer essa criatividade na faculdade. Só que a faculdade de letras não é uma faculdade para pessoas criativas. É super analítico. Por que isso? Então, a faculdade é extremamente analítica. Porque ela lida com a linguagem, lida com a interpretação de texto, com literatura. Então, a pessoa que se forma lá acaba passando por um curso extremamente difícil, né? Porque é um curso que já conta que vai ter uma taxa de evasão alta. Ah, é? Pô, Entra 800 vai desistindo pessoas. no caminho. Exatamente. Lá na USP são 800 pessoas que entram por ano, na minha época, pelo menos. Você né? fez USP? Fiz USP. Tô te falando, cara. Os caras. O Reginho aqui, né? Não, eu fiz USP. Caramba, meu. Mas, ó, eu fiz lá... Uni Santana, tive que pagar, cara. Caraca, não, mas eu te falar, é tropa de elite. Tem habilitação lá, tipo alemão, entra 40, sai 5. É mesmo?
cara, o negócio, o bicho pega. Porque assim, ó, você vai lá fazer lá, primeiro ano, é igual pra todo mundo. Você estuda elementos da linguística, que é curso que engenheiro vai fazer pra entender linguagem de programação. Ou seja, a galera da Poli atravessa a rua lá pra ir lá na Fefeleste pra fazer curso. Real, cara. Que da hora. Advogado vai fazer letras depois pra também aprender, né, alguns outros aspectos de linguagem e tal. E isso é engraçado até. Tem muito advogado que tem curiosidade com gramática e tal. Às vezes até sabe mais do que a galera de letras, né? Dependendo E faz do parte grau. do curso deles, isso. Não faz. Os caras não fazem faz. depois. O Eles saem do engenheiro direito e vai faz. pra lá. O engenheiro Faz como optativa. Ah, tá bom. Como optativa. Assim como eu fiz optativa em outras unidades, né? Fiz bastante na Escola de Comunicação e Artes, foi muito legal a experiência. Até daí vem um pouco da interface, né, que me ajudou a chegar até aqui com a empresa. Artista, né, cara? Olha lá, né? Calma. Você sabe que nós recebemos aqui um grande amigo, o Reginaldo, e ele contou um pouco da experiência dele lá na USP. Aí eu vou roubar um pouco da cena aqui. Como que foi a USP pra você, assim? Porque eu sei que todo mundo quer passar meio rápido pela USP. Mas não, Cara, dá uma paradinha aí, dá uma estacionada. Ele falou da questão de teoria, só citando um pouquinho do Reginaldo Batista, ele fez farmácia, né? Farmácia, né? Ou química. Farmácia. Vixe, agora... Enfim, o farmácia ou química, né? E aí ele contando de como que é estudar lá, né? De escola pública e tal. É legal, esconda aí, como é que foi? Meu, vou te falar, real. É um lugar, é uma época da minha vida que eu voltaria fácil, cara. Ah, é? Fácil. Porque foi muito legal, né? Primeiro porque você está... Assim, não tô falando da USP por nome nem nada, mas o contexto de cidade universitária, você tá lá dentro, as conexões que você faz, tal, é muito bacana mesmo, assim, de verdade. Mas fora isso, eu também até tava falando pro André antes, né? Pra mim foi muito engraçado, porque eu entrei na faculdade em 2005, né? Isso aí era a época o quê? Você tava saindo do colegial, né? Ensino médio. O que você assistia na época? American Pie. Na minha cabeça, isso ia acontecer na faculdade. Né? Só que não, né? Foi muito engraçado, porque assim, a gente curtiu pra caramba. Lógico, tinha festa, tal, não sei o quê. Mas eu também era um aluno meio atípico, né? Na faculdade, que eu era meio rebelde. Eu passava mais tempo fora da sala de aula do que dentro, né? Mas não que eu era um mau aluno, era um bom aluno. Não podia, ele contou que não tinha nenhuma restrição a nada. Então nós vamos perguntar por que ele era tão rebelde, né, cara? Não, mas assim, rebelde porque, cara, eu já tocava guitarra. Né? Você é roqueiro, hein? Sou pra caramba, né, cara? Tinha cabelão, pô. Tinha cabelão. Cara, na faculdade, cabelo até aqui. É mesmo? É, mó barato. E aí acontece, né? Eu fui lá fazer a faculdade. Entrei lá primeiro ano, segundo ano você escolhe qual língua você vai fazer. Geralmente todo mundo faz português mais uma língua, ou tem também a opção de fazer a habilitação em linguística, né? Então você pode fazer russo, inglês, francês, espanhol, alemão e tal, e no meu caso escolhi italiano. Eu tava entre italiano... Lorenzo? Não, mas o Lorenz é... Não é italiano? Não, é... O Lorenzo é, né? O Lorenzo é. Acho que o Lorenzo é, não sei. Não, até tenho descendência, né, italiana e tal, mas a opção dos dois foi porque eu queria estudar a história da música por causa da guitarra. Que legal, cara. Só que quando eu fui fazer os meus trabalhos, eu sempre puxava umas coisas meio malucas ali, né? Então, a gente tá falando em 2006, eu comparava personagem de literatura italiana clássica com a formação da identidade no Orkut. Então, tipo, eu não era um cara normal ali dentro. Assim, no ano seguinte, ia fazer um trabalho de literatura, era, tá bom, personagem clássico comparado com Lex Luthor, sabe? Eu analisando vilões e tal. Que viagem. Era louco, né? Da hora essa USP aí, né, mano? Eu ficava tudo doidão lá, né? Não, mas o pior, cara, é que assim, o máximo de loucura que eu faço só é tomar uma cerveja, tá de boa. Não, minha loucura já vem no DNA, né? Já vem no Já sangue, veio no DNA, né, cara? Mas bom aí, assim, né, até, e eu né? zoava pra caramba lá, né? Tanto que uma coisa que foi engraçada é que teve uma professora minha que ela pegou no meu pé, né? E ela tinha acabado de chegar no Brasil na época, né? E ela era de Florença, da Itália. E ela era super regradinha, cara. Super regrada e tal. E eu saía pra ir no banheiro, o cara voltava meia hora depois. Tava lá dando rolê, trocando ideia com a galera. Fazendo tal, social. Fazendo social. Tal. Vendendo os banners, né? Vendendo os convites pra festa do final de semana. Vendendo poesia. Mas... Aí, vou viver da minha arte, da minha arte, música. pô, pra caramba. E aí acontece. Aí essa professora, pegou no meu pé, cara. Um dia eu voltei pra sala, tava com o relógio na mão e falou,
você ficou meia hora fora da sala, cara, o que tá acontecendo, não sei o que e tal. Aí do mesmo jeito que ela pegou no meu pé, eu resolvi pegar no pé dela, né? Aí eu fui no centro acadêmico um dia, entrei lá, tinha um megafone, e aí o megafone tinha um sonzinho de MIDI do Titanic, cara. Aí beleza, né? Colei embaixo da sala dela, cara. Ela dando aula pra uma outra turma. Comecei a tocar isso aí loucamente, ela tava saindo na janela. Aí eu comecei a falar, Titília, eu te amo, que era o nome da professora e tal. Declamar poesia. Depois disso, cara, acabou, cara. Declamou poesia pra ela? Declamei, só de sacanagem, assim. Virou um amigo depois, né? Mas foi em italiano ou em português? Foi em português, né, cara? Tava em qual ano aí? Não, isso aí eu tava... Não, quando de faculdade? Segundo? Terceiro ano. Aí, beleza, né? Depois disso, a gente zoou mais ainda, né? Porque eu entrava na sala dela, já brincando, e teve um Natal que eu fui com 2 amigos. A gente vestiu tudo de Papai Noel com o violão na mão, né? O nome dela é Titília. A gente abriu a porta de sopetão e começou, Titília, oh, oh. Meu, só aloprando, cara. E por isso, né, cara? Eu sempre tive Mas isso é uma liberdade que se sentia lá? Por que você vai fazer isso hoje? Não, nem vou falar hoje, né? Mesmo na nossa época, né, de faculdade ali, eu tenho nem 2000 a minha, né? Inteligente os caras aí. Porra, mano. Eu dei uma deixa aqui. Você fez na faculdade, terminamos em 2000. Orelhudo com orgulho. Estou no Japão, mano. É a melhor faculdade que a faculdade da vida no Japão, né? Tentando falar japonês. Tá bom, vai. Consolação. Mas assim, dentro das universidades, eu comecei aqui na Santana, mas terminei na Universidade Tuiuti lá no Paraná, né? Não dá pra fazer isso aí, cara. Não tem essa liberdade, assim, então, por mais que eu estudasse de dia, de manhã, de tarde ali, ou ainda que fosse à noite, não tem essa liberdade. Também é que você paga, né? Então, cara, é que tem muito do meu jeito Entendeu de o que eu ser. tô querendo pegar, né? Porque, cara, é porque é pública que teve essa abertura? Não, né? Você era o anormal. Eu era o anormal. Tá. Não tenho a menor dúvida disso. Porque assim, o que é um perfil, vamos dizer assim, padrão da galera de letras, né? Uma galera que, cara, ela curte sentimentos em profundidade, né? Às vezes tem muita gente que é introspectiva, né? Às vezes mais tímida e tal. E, meu, já venho do contexto do rock, né? Já zoava, eu era mega fundão, entendeu? E assim, não tem jeito, né, velho? Eu entrei na faculdade, eu queria brincar, né, cara? Entrou pra causar. Entrei pra causar, cara. Eu vim pra transformar essa música aqui. Pô, deixei minha marca. Mas ainda assim, eu era um aluno legal, assim. Tipo, fazer iniciação científica, quase entrei no mestrado. Se formou, me formei. tem um diploma, Não, né? eu fiz bacharel e fiz licenciatura, cara. Você tem uma noção? Eu fui, pra escola pública pra fazer estágio e tal. Foi uma experiência doida também, né? Mas, desde o começo, eu sempre soube que eu nunca queria ser professor, pelo menos não na graduação normal. Aliás, não no ensino padrão, né? Ensino regular. Você diz no bacharelado, é isso não? Não, pra escola normal, né? Ensino médio e tal. Eu nunca me identifiquei, mas pra faculdade é uma coisa que eu ainda planejo pro futuro, né? Eu gosto muito de estudar, né? É um perfil meu mesmo, né? De fazer música pra Titília também, né? Titília! Titília! Mas foi muito legal, cara. A gente fina pra caramba ela, assim, né? A gente acabou pegando amizade. Peguei amizade com alguns professores na época. Acho que pelo meu jeito de ser, de não enxergar muito barreira. Eu não tenho o costume de, por mestre, exemplo... não. Alguém que você pudesse conversar, eu brincar. respeito pra caramba. Respeito. Não é que eu acho que a pessoa é menos do que eu, nem nada. Mas, pô, eles são humanos também, né? Assim, cara, vamos trocar ideia, né? Pô, vamos curtir, né? E sempre respeitando, né? Entregava os meus trabalhos, tudo certo, né? Tem uma professora que ela falou pra mim assim, pô, André, você... Como é que ela falava, cara? Você é um aluno muito inteligente, mas se você se dedicasse, você seria brilhante. Nossa, é um elogio mesmo, cara. Pô, a gente pode até mudar um pouco do slogan, né, cara? Leve, versátil, inteligente ou brilhante. Ou brilhante. Ou brilhante, né? Pô, mas era isso, foi bem legal. E aí, quando eu cheguei no último ano de faculdade, eu tava sentindo falta do lance de criação. Porque eu já escrevia, né, desenhava e tal. Escrevia o quê? Desculpa, poesia, livro? Putz, cara, poesia foi uma coisa que eu nunca dei certo. Escrevi a letra de música, beleza, mas naquela limitação e tal. Não tinha o chat GPT, né? Não tinha chat GPT, né? Mas, pô, esse é um papo legal, cara, porque num dos trabalhos eu cheguei a fazer algo parecido. Quando eu fiz uma matéria na ECA,
lógico, muito mais simples, tá, gente? Senão, né? Mas assim... Sem modéstia, Sem cara. modéstia. Mas assim, eu inventei um negócio que era uma análise combinatória de letras de música de rock para gerar uma letra nova aleatoriamente. As coisas às vezes não combinavam e tal. Mas a ideia o que era? Época medieval tinha umas brincadeiras de girar umas coisas e você juntar frases. Aí eu peguei letras de músicas de rock e tal. Você dava um play, pegava uma palavra de cada frase e juntava uma letra nova. Às vezes não fazia sentido nenhum. Mas aí você tentava dar um sentido? Tentava dar um sentido. Chat GPT, cara. Não, tá aí. Pô, Cara, é precursor. desculpa aí, né, OpenAI, cara. Mas eu sempre trazia essas discussões meio diferentes. E aí, o que aconteceu? Último ano, fiz curso no Senac, comecei a fazer curso de design e fui contratado no estágio, que esse eu acho que é um ponto e também tem muito a ver com a maneira como eu atuo na empresa hoje, que não se dá muito espaço para o aluno de letras. Que é assim, você faz letras? Você vai ser professor? É sempre assim, né? Cara, poucos dos meus amigos são professores. E aí, se é professor, o cara vem e pergunta, você trabalha? Não tem essa também, né? Não, tem trabalho isso, cara. Você é só professor. Porra. Não, e a galera assim... o cara que dá aula rala pra caramba. Pro cara chegar num ponto de, vou revisar aqui tua redação, o cara tem que entrar no nível de gramática, cara, e de, compreensão de texto muito além, cara. Muito profundo, né? Só que, às vezes é muito mal remunerado, né? Às vezes não, né? Infelizmente, né, a gente até tratou isso um pouco com o Reginho, né? O nosso país ainda não investe, né? Ou não investe como deveria. E apesar de que aqui a gente não fala sobre política, né? Mas dia desses, lembra da história? A gente viu aí, olha, vamos inaugurar novas universidades. E aí eu vi gente lá falando assim, não, mas o Brasil não precisa de universidade. Eu falei, mas como não, cara? Como é que a pessoa consegue dizer que o Brasil não precisa de universidade? Vou te falar uma coisa. Falando de universidade pública, e eu olhei assim... Por mais que não, sei lá, tivesse alguma ideia, um viés que não precisa... Cara, constrói. Porque assim, sei lá, dá uma utilidade mais ampla para cursos mais modernos, para outras coisas mais novas. Mas se falar que a gente não precisa de universidade pública, não é possível. Não, eu vou te falar que não acho que não precisa de universidade pública. Mas eu acho que tem um problema estrutural do que você espera da educação formal. O que acontece? Isso a gente vê na prática quando vai contratar. Né? Por exemplo, TI. Hoje você vê muita gente, cara, com conhecimento, um portfólio, às vezes, melhor, fora da faculdade, sem ter feito faculdade, fazendo curso direto. Mas não estou, de forma alguma, demonizando a faculdade. Tem que ter. Mas é que o papel da faculdade é de ter as discussões acadêmicas, né? De propor cenários, de fazer pesquisa e por aí vai. O que eu acho que falta é um investimento em ensino técnico. Tá. Para uma galera que tem uma vivência mais real. Por exemplo, mesmo o cara... Eu fiz ensino técnico. Eu tenho essa experiência. Cara, é muito bom, não é? Pra mim é fantástico. E assim, eu fiz ETEC, né? Eu fiz FATEC, né? Como um colégio técnico. Então. É que eu sou apaixonado por administração, acho que eu já tinha esse DNA aí, né? Então quando eu entrei na ETEC, ali no industrial, eu já sabia que era administração. Mas eu não sabia que ia ser tão transformador. Que é transformador. Eu não tive uma matéria de química, de língua portuguesa. Agora até tem um mesclo dos dois, né? Uhum. Você tem um pouco do ensino normal e aí, no outro período, você completa com coisas técnicas mesmo. Mas eu fiz administração e tive uma oportunidade incrível ali no colégio industrial, onde você tinha contabilidade, direito, administração da produção, RH e assim, no primeiro ano. Então você já entra com 15, 16 anos ali, tocando nisso. Mas eu acho que isso não inibe de ter universidades públicas, para você abrir mais ainda, ter mais alunos, né? E, preferencialmente, não sei se esse é o melhor termo, alunos cada vez mais que venham de instituições públicas também, né? Eu acho que esses dias saiu uma... pública, acho que é o ponto. Saiu de uma matéria que eu achei muito interessante, né? Que acho que 54% das pessoas que entraram nas universidades públicas, né, eram de escolas públicas. Pô, isso é uma transformação, cara. Pelo menos assim, na minha época, eu fui lá, né, tentar fazer USP, né, cara, só pra tentar, né, porque eu não ia passar ali, mas eu fiz, né.
Eu fiz, tá, André? Eu fui lá e eu tentei. Eu perdi a inscrição, tava no Japão. Pô, tá vendo aí, ó? Já era. Mas safei assim, dessa. era todo mundo de faculdade privada. E eu acho que o Enem, esses outros meios de avaliação, que já é uma evolução, de você pegar o conhecimento do cara num dia, num final de semana, malhar o cara, dois encontros, nem sei quantos são, mas e avaliar, não, esse aqui vai entrar, esse aqui não, porque aquilo ali é só excludente. O cara vindo desde do ensino técnico, seja do ensino normal e chegar na faculdade e ter essa avaliação, eu acho que é bacana. Então, quando eu falo de ter a universidade, na minha visão, eu sou um leigo, cara, você é um cara com bastante experiência, é de ter mais opções públicas do que privadas, né? E aí eu fiquei abismado com a negativa. Não, mas o Brasil não precisa de escola pública, de universidade pública. Cara, não é possível. Talvez aí, eu acho que o gancho que você estava colocando é ser uma universidade pública mais moderna, né? Hoje você não precisa mais do diploma. Você falou dos teus colaboradores que você está avaliando. O conhecimento que ele adquiriu ali, isso são poucos, hein? Porque eu tenho empresa de TI, são poucos que tem isso daí. Que ele foi adquirindo ao longo da vida é tão maior do que um cara que saiu da faculdade. É isso que você foi colocar, né? É que acho que tem um ponto que é assim, o que a faculdade te prepara? Te prepara para ser um pensador. Ele te dá uma formação crítica. Então você vai, às vezes, beleza, vai ter lá 3 matérias de cálculo, né? Ou tem várias coisas que você vai passando, só que às vezes é até raso. É o meu pai mesmo. Eu tô chutando aqui. Eu chutei alguém aqui. Mas a questão só, para mim, não é a questão de ter acesso público. Tem que ter. Isso é fato. A minha questão é muito mais sobre a grade curricular ou o formato dos cursos. Por quê? Se, vamos supor, preciso de alguém para preencher uma vaga de designer, tá? Aí eu vou pro mercado contratar. Às vezes, se eu pego uma pessoa que fez uma formação de produção gráfica no Senai, aquela formação pronto, técnica, né? Que é uma formação superior, técnica de 2 anos, 1 ano e meio, né? Algo assim. Esse cara consegue operar melhor as ferramentas do que, às vezes, um cara que se formou em publicidade. Por quê? Durante a formação da publicidade, ele tem que ver comunicação, sei lá, teoria do texto, semiótica, várias matérias, e não tem uma matéria tipo Photoshop. Entendi. Entendeu? Aí o cara não vai conseguir operar. E eu acho que o problema que a gente enfrenta muito no Brasil é que às vezes falta um pouco essa qualificação mais mão na massa, né? Que poderia ingressar no mercado de trabalho mais rápido. E depois fazer a faculdade, né? E isso deveria ser público, entendeu? A minha questão não é nem não ter acesso público por mim, eu tenho que ter mesmo, tem que ter investimento em pesquisa, porque eu acho que esse é um ponto que o Brasil perde muito competitividade. E perde profissionais, perdem talentos, né? A gente perde talentos, né? Sim, não, por exemplo, a história que teve da compra da Embraer, que graças a Deus melou, na minha opinião, a compra da Embraer, né, pra Boeing. Você falou não, errou? que melou. Melou. Graças a Deus, né? Porque o que acontece? A Embraer desenvolve muita tecnologia, né, patentes, que às vezes a gente tem que consumir de fora, né? E a gente acaba perdendo muito nisso. Ainda o Brasil, né, essencialmente, ele é o celeiro do mundo, ele tem muita tecnologia em agricultura, está crescendo muito, a gente vê novas tendências, mas a gente ainda consome muito produto de fora manufaturado e exporta muito produto primário, né? Sim. Então tem essa dificuldade que eu acho que tem muito a ver com a forma de educação, né? Então, por exemplo, até pensar, cara, a pessoa fez 18 anos, ela precisa 17 para 18 anos, tem que entrar na faculdade, às vezes faz uma formação técnica que de repente não conseguiu fazer numa ETEC e depois vai para a faculdade. Sim. E aí você vai discutir as coisas lá para desenvolver pesquisa e conhecimento. Acho que é só... Acho que o problema só é um pouco da expectativa do que você consegue fazer com a faculdade. Perfeito. Que eu acho que o propósito é um pouco diferente. Legal, muito bom. Ó, ficou sério, né? O papo Caraca, ficou sério. O papo ficou sério aqui, né? Mas é isso aí, de vez em quando a gente consegue. Consegue, né? Se concentrar, né? Se concentrar um pouco. Mas muito legal, cara. Deixa eu te perguntar um pouco mais de USP, né? Enfim, eu morei em outro estado, né? Eu sempre pego como referência a nossa história de vida. Como que é esse ambiente da USP ali, o pessoal que mora na USP? Você que até é meio... Né, hoje está desestruturado, estão fazendo reformas e reformas que nunca acabam e nunca fica bom, né? Como é que chama ali? CRUSP. Que é o...
Ou onde as pessoas moram Onde lá, moram. né? Como é que é esse ambiente? Você frequentava Cara, eu esse cheguei a ambiente, conhecer... fez festinhas lá, tem fotos, não tem? Pô, naquela época, Mas mano, tem, não só tem? se eu tivesse Naquela câmera por época, perto. cara, você é novinho. Não, 2005, Pô, não tem celular com foto, né? ontem, Graças a Deus. ontem. Já tinha internet, né, cara? Pô, já tinha, cara. Não, mas é um ambiente, assim, interessante, né? É bem diversificado. Né? Mas em termos de estrutura... estados e tal, de outros países. Então, como é que eu é? acho que, assim, em termos de estrutura precisa melhorar um pouco lá, mas tem bastante gente morando lá, né? Tem gente que ama o bandejão também, que acho que é um outro ponto interessante. Ah, sim. Então a galera, sempre tem muitos recursos. E tem gente muito humilde lá, né? E precisa disso. Você falou da química, né? Eu lembro na época que o pessoal falava, melhor bandejão da USP era na química, né? Era mais legal que o Central, né? Tinha umas coisas assim. Era o quê? Melhor que o Central, né? Então o Central era um bandejão, que era o principal que ficava, né, no CRUSP. E aí na química tinha outros lugares também. Tinha isso? Tinha. Ah, é. Mas é assim, uma experiência legal. Pra quem mora lá, eu tinha alguns amigos assim, é um ambiente mais assim, realmente pra você dormir lá, minimamente estudar, não é nada muito estruturado. E tem umas cozinhas gigantes assim por andar. Então, umas áreas mais comuns. Né? Mas aí o próprio aluno ali que faz a comida ou tem um... Próprio aluno. Próprio Ou aluno. ele vai pro bandejão. Que aí é onde você tava ele falando paga. que tinha daqui. Pô, na época, bandejão era tipo R$1,90, cara. Uma refeição por R$1,90. Tipo, enfim, não é pra ganhar dinheiro, né? Não, Só pra não dizer é, que tem ali, né? não é. Era numa época que, sei lá, você ia num quilo na USP, a refeição era tipo R$10. Só pra ter uma noção, assim, de ordem de De grandeza. ordem de grandeza. E você tá falando com dinheiro como se fosse de hoje, é isso? Não, da época. Não, mas se fosse de hoje, seria o quê? Putz, eu não sei quanto tá o bandejão hoje, cara. Sei lá, uns R$5 eu ia chutar. Ah, Talvez mais. Posso perguntar pra alguém lá. Ainda que tivesse 10 Hum? Ainda que tivesse 10 hoje é baixo, né? Provavelmente não custa mais que Sabe 10. o que é meio complicado? É que, assim, às vezes um cara, vamos supor, o cara é bolsista na faculdade. O cara tá fazendo uma iniciação científica, às vezes é, sei lá, meio salário mínimo. O cara não consegue bancar a refeição. Pesado, né? que barulho é esse? Sou eu que tô ouvindo só? Ar-condicionado. É o ar? Legal, cara, muito bom. Vamos avançar aqui na história, eu quero Mas saber tem da festinha. música. Da música, pô. Então eu te conto, cara. Mas e aí, você foi da USP, avança pra bom, você achar beleza. a melhor rota Da aí USP, então, só pra da tua voltar lá, jornada. né? Não esquece que a mamãe tá vendo em casa. Não, mas, né, pô, cara, tem que André, controlar. assistindo aí, né? Só pra concluir, então, me fala por que você diz que não foi igual o American Pie a faculdade? Olha, cara. Assim, você imagina umas festas malucas. Não, tem festa lá, tal, não sei o quê, mas a proporção é assim. bem menos. Não sei como tá hoje em dia, né, cara? Mas assim, na época você ia, vai. Quinta e breja, né, cara? Uma coisa super especial na minha vida que foi quando, né, o primeiro date com a minha esposa, que é de Estudou lá. também? Sim, Que cara, legal. do meu ano da faculdade. Que legal. Meu primeiro date lá, quinta e breja, né? Era essa situação assim de uma festinha, todo mundo tomando breja, assim, mais na manhã. Mas tem festas mais, né, elaboradas. Que tal. mas não chegou a American Pie. Não chega. Ninguém peladão. Tinha uma mina doidado, né, cara? Boa, Tinha uma mina doidada, né? Você foi na sua época isso aí? Pô, Nossa, aquela cena, cara, ele chutando o carro, né? Tentando voltar o velocímetro, você achou esse filme? nossa, cara, que ele volta pra Mano, trás, aquela cara. cena incrível, inesquecível. E é tudo que a gente queria ser, né? Curtir e tal, aí no final da... Mas legal, mas e aí? Segue Bom, a tua aí, jornada aí então, pra beleza. gente chegar no Saí marketing. da faculdade e fui pra múltiplas tecnologia, empresas aí, cara. empresário, pai. Não, mas foi isso. Eu fui pro mundo capitalista, né? Tipo isso. De viver da sua música. Tal. Mas assim, eu saí da faculdade, último ano, né? Tava falando que o espaço pra galera de letras é bem escasso. E aí... Mas eu dei sorte de conseguir um estágio, né? Logo de cara, que foi um estágio em treinamento à distância. Eu fazia animação em Flash. É mesmo? Cara, acredite se quiser, o cara de letras fazia animação em Flash. Mas assim... E eu sei bem o que você tá falando, que eu construía site em Flash, cara. Então, da época do Macromedia, É tipo isso aí. isso. Tô ligado. Faz tempo, hein, cara? Faz tempo, cara. Não era nem Vou Adobe. fazer um ainda. site inteiro com aquilo, cara. Pro cara clicar e fazer Nossa, um cara, filminho isso e clicar e fazer outra coisa. Meu, hoje em dia isso é um pesadelo, né, Não, cara? mas hoje não faz nem mais sentido, Não, mas assim... nem abre, né? Você programava um filme mesmo, né? Tá. Pra onde que ia o site era de acordo com um filme que corria numa timeline ali, né? Não, e Muito sabe legal, que né? quem herdou essa visão do Flash, né, dos keyframes e tudo mais,
salvo proporções, foi o After Effects, de edição de vídeo. A lógica é o mesmo, o losanguinho lá. Eu não conheço. Não, foi mais ou menos essa pegada. Aí, o que aconteceu? Fui para uma empresa de TI chamada ClearSale, que é uma empresa que trabalha com gestão de risco de fraude. Meu primeiro emprego, né, em 2010. Aí, eu trabalhei lá durante um tempo, fundei o departamento de marketing, porque depois que eu terminei meu estágio, era uma startup na época, né? Aí falou, cara, a gente não tem material de marketing, o nosso site precisa mudar, tal. Você não quer fazer? Daí eu fui lá atrás. Flash. Mano, fui lá dar um jeito lá, né? HTML. Cara, descobri um monte de coisa, fui aprendendo, foi legal, assim, acho que o que foi bacana dos meus trabalhos é que eu consegui ir atrás de muito conhecimento. É um perfil meu, assim mesmo, e fui aprendendo. Aí fiquei lá durante um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, né? Fui para uma outra empresa de TI, plataforma de e-commerce. Depois fui para uma empresa de TI global. Mas em marketing? Tudo atuando como... Em marketing, fundando departamento de marketing. Até que cheguei nessa empresa de TI. Na última, né? Que eu fiquei mais tempo. Nessa empresa, eu entrei também para marketing, fazer planejamento de conteúdo, de redes sociais e tal. E era uma empresa que tinha acabado de ser comprada por uma empresa argentina. Grande, né? A gente pode falar os nomes das empresas aqui, então tá? Tá bom. Né? Pode falar, eu ia falar, tá? É proibido falar os nomes aqui, não. Pode falar o nome. Que foi a Globant, né? A Globant foi até patrocinadora da última Copa agora, né? Os caras têm uns cases de fazer parte de desenvolvimento do jogo do FIFA, você que curte e tal. Então, né? Tem muita história lá. E aí eu entrei para fazer planejamento e era uma área de marketing que ainda estava estruturando. E nesse caso, não para fazer institucional, mas para prestar serviço a outras empresas. Quando eu entrei lá, a Globant tinha, sei lá, 1.500, entre 1.500 a 3.000 funcionários. Hoje, já foi embora, né? Cresceu, abriu em bolsa de Nova York. Pô. Não, animal. Acertou o marketing, cara. Porra, foi isso, né, cara? Foi isso. E aí, né? Passei por lá e fui estruturando também o departamento de marketing, que era um departamento que ainda não tinha tanto foco, porque por ser uma empresa de TI, o foco deles é desenvolvimento, né? Na época. Hoje já tem uma área específica, acabaram de criar, né? Foi recente, que é a Globant Create. Mas, quando cheguei e comecei a pesquisar, que eu queria que a área desenvolvesse, né, cara? Eu queria ser a última área lá do pacote, queria crescer lá, né? E aí começaram a me dar espaço, porque eu fui atrás, né? Falou, cara, não tem líder na área, quer ser? Falei, vamos aí, né? Aqui. Aí eu fui atrás. Aí a área, quando eu saí de lá, já tava com... acho que cerca de 25 a 30 pessoas na área. Então eu posso até concluir aqui um pouquinho, que lá abriu a oportunidade mesmo. Tinha um espaço e você foi ocupando esse espaço lá, foi, né? Cara. Isso faz a diferença, né, cara? Porque assim, o lance de ownership, né? Você vestir a camisa. Você tá lá, tá trampando, né? Você vai ficar ali, funcionário público cumprindo horário, cara. Eu queria crescer, né? Eu queria desenvolver, né? Empresa internacional queria fazer projeto fora e tal. E aí fui galgando espaço, né? Que legal. E o que aconteceu? Por conta da minha forma de conseguir falar com pessoas diferentes, isso vem muito de letras, de você saber analisar bem, começaram a me colocar à frente de projeto internacional, de fazer gerenciamento de produto, tal, de entrega. E aí eu comecei a conversar com desenvolvedor, galera de UX, UI e tal, para entregar os projetos. Só que aí eu cheguei no teto, porque assim, você é o cara do marketing, mas você quer ser gerente de produto numa empresa de TI sem ter feito TI? Não, calma aí, não dá, né? Eu falei, então tá bom. Pra variar, tudo nada a ver, né, na sua vida. Né? Tudo nada a ver, né? Aí eu senti a necessidade. Você tem essa leitura, beleza. O quê? Não, ele contou agora. Fala você aí. Ele acabou de contar aí. Tá tudo conectado aí, cara. Ele conectou letra, TI, Tá, mas tudo esticado, assim, música, né? poesia, inventor do, né, pregresso aí do chat GPT. Depois ele começou a fazer projetos internacionais. E aí aconteceu. No ano de 2015, eu falei, cara, tá na hora de fazer as coisas como eu enxergo. Isso é muito ontem pra mim, cara. Não é tudo ontem pra gente isso? Você é muito novo, cara. Não, imagina, cara. Não, eu no começo eu cometi uma gafe aqui. Eu falei, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Não tem, cara. Não tem condição. Cara, eu tenho 36, cara. Mas, vocês não estão muito longe, não. Então, já tô... eu vivi 20% a mais que você, cara. Tô com 45, cara. Você tá falando Dá da gafe? 9 anos de diferença. Você tá falando da gafe? Você vai ver no começo do vídeo, a hora que você fala.
A gente tem a idade próxima, eu faço assim. Caraca, velho. Tem isso, Não vai cortar não, Nossa. tá? Ficou legal. Corta não, hein, Jorge? Entregou a barba branca, cara. Vira pai, né, velho? Mas é muito legal ouvir, porque assim... É um jovem, cara, e prodígio mesmo, dá pra ver, né? Imagina, cara. Na tua fala, em 36 anos você é jovem, acredite. Tá aqui um senhor de 45. Que legal, cara. E sabe o que é bom de ouvir de você? E eu tô aqui muito atento te ouvindo, que é a vontade de aprender, de crescer, de ocupar um espaço que... não vou te falar de gerações, né? Tem gerações de todos os jeitos, né? Enfim... Mas eu falei um comentário assim que eu vejo menos isso hoje em dia. Né? Talvez eu não estou enxergando corretamente. Aí me perdoe os millennials aí, né? Os Jay-Z's aí, né? Que sejam. Mas eu acho que sim, falta isso, né? Não, eu quero esse espaço, não, mas falta. Aqui tá pouco. Aqui limitou, deixa eu ir para outro lugar, né? Deixa eu fazer outra coisa, ir para uma outra área, não se limitar naquele planejamento da faculdade, eu vou fazer letras, então eu vou dar aula, então não é isso que eu quero, ir para outros caminhos. É muito legal ver. Eu acho que eu ouvi isso de você. Sabe o que pega? É que assim, eu hoje falo assim, olha para minha filha. Sou pai de uma menina de 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, parabéns, cara. Obrigado. E, cara, é uma figurinha, cara. E aí o que acontece? Eu olho e falo assim, pô, com o conhecimento que eu tenho, que eu vou poder direcionar, né? Porque eu acho que os nossos pais sempre fazem o melhor que eles podem. Né? Claro. Mas na época não tinha Google, cara. Por exemplo, eu gostaria muito de ter feito o ETEC, fazer um AGV e tal, porque eu realmente acredito nesse modelo de ensino. Tá? Uhum. Mas na minha época, putz, nem sabia, cara. Saí da 8ª série e tal, fui prestar bolsa tal, em colégio particular lá também. Mas não sabia ETEC. Passou, né? Óbvio que é inteligente e brilhante ali. Ou melhor, só não brilha porque não queria, estudar, cara. O cara meu sem vergonha, cara. Mas aí o que aconteceu, né? Eu olho pra isso e aí eu vejo, hoje tem muita opção. E talvez a galera se perca um pouco nisso. Você pode entrar no, sei lá, projeto da Fundação Lima, ir para fora, ou você pode criar uma startup, agora tem faculdade de empreendedorismo. Tem muita opção, né? Tem. E não tem uma coisa do tipo assim, tem, mas quando eu quiser eu vou lá e aprendo. E aí o tempo vai passando, né? Você não aprendeu no dia 1, no mês 1, no ano 1, mas e aí, filho, vamos... E eu tô falando assim, até próximo da gente, amigos, familiares, até. Sim. Tanta opção que você pode agarrar, né? Cara, a gente tinha Barça pra aprender, né? Nossa. Mirador, né? Você nem sabe o que é isso, né? Barça eu sei, sabe, Mirador né? Eu não lembro não, cara. Então. Mas eu aprendia com CD-ROM, cara. Então, você já era CD-ROM. Você aprender alguma coisa, você vai no Google e pesquisa, né? Um nome, um sobrenome do tia que não tem, né? Tia que não tem. O verdadeiro, né? O falso. Cara. Tem um monte de opções. E eu não sei, acho que é o que você falou, talvez esse seja o problema, né? Ter muitas opções, né? Eu acho, cara. Eu acho que, assim, tem isso e acho que a vontade de fazer as coisas. Porque aquilo que a gente tava falando, né? Como que eu encarei a faculdade? Teve algum momento que eu pensei em desistir? Teve. Por quê? Eu não tava conseguindo ter entrada no mercado de trabalho. Você estava encontrando uma barreira mesmo, Uma barreira, né? cara. Aí eu falei, cara, quase fui fazer publicidade e propaganda depois. Mas também não era o caminho, né, para o que eu queria fazer, né, naquele momento. Mas aí que eu fiz, em tudo que eu fazia, eu implemento essa maneira leve de ser. Uhum. Tô lá com vontade de fazer, às vezes tô dando caminhada fora da sala de aula, né? Mas assim, a Titília tá lá cantando com a Titília, não sei o que e tal. Relógio. Bom, mas assim, eu olho para trás e falo, cara, curti tudo que eu fiz. Né, tudo que eu me propus. E eu geralmente tenho uma dificuldade muito grande de desistir de coisas, né? Então fui achando o caminho e tal. E aí o que eu acho hoje a galera tenta alguma coisa e fala, putz, isso aqui não deu certo, vou mudar de área. Vou tentar aqui de novo tal, e não deu certo. Às vezes de fato a área em si, às vezes alguma coisa que você precisa desenvolver dentro de si, emocionalmente ou com uma habilidade social. É que é fácil desistir hoje, né? Você tem outra opção ali do lado para recomeçar, né? É fácil desistir, né? Que às vezes a gente coloca o problema muito no mundo, às vezes é dentro da gente, sabe? Não tô falando generalizando, claro mas às vezes sim, isso, né? Em alguns casos. Depois eu conto essa história também de como que a gente desenvolve isso com meio de jogos, tá? Aí, muito bem. Aí, depois disso, eu resolvi fazer a empresa, né? Para fazer as coisas do meu jeito, na minha visão e tal. Não porque eu queria brilhar, mas é porque eu queria entregar soluções que funcionassem para os clientes sem limite.
Então, ser uma agência de estratégias e não uma agência de marketing ou de publicidade é isso. Porque eu entrego a solução, não que eu tenho em prateleira. Eu vou lá entender qual é o seu problema e monto uma equipe especializada para isso. Às vezes é campanha, às vezes não é campanha. Às vezes é um vídeo em realidade virtual, às vezes é um faz programa, diferença, cara. Faz diferença. Essa empresa que entra, como você falou de prateleira, eu estou trazendo para minha realidade. Eu tenho empresa de consultoria de TI. A gente investe em marketing de verdade tem uns 3 ou 4 anos. E tudo até agora foi um grande aprendizado, né? Olha, vamos fazer LinkedIn, né? Vai fazendo o basicão ali. E hoje a gente está com uma empresa, não vou falar o nome aqui para não fazer merchan, mas a gente está com uma empresa que entrou lá dentro e falou assim, cara, o que você faz? E assim, eu falei, mas onde você viu? Sabe quando... Você fala, mas você não é só marketing, você não vai só fazer uns bannerzinhos e publicar lá para mim? Não, o cara quer entender o que você faz. Não, essa mídia aqui, você quer continuar nela? Você quer continuar nessa mídia? Não é, o teu público não tá lá. Aí eu até brinquei, não, falei, não deixa o Facebook, minha mãe curte as publicações lá, mas teu cliente não tá lá. Mas então, aí você fica porque você quer. Mas esse cuidado que eles tiveram ali, que estão com a gente há pouco tempo, já faz uma grande diferença para mim. Olha pelo material que é gerado, não é de prateleira, não é igual ao do vizinho, não tá pegando nada pronto do chat GPT ou do Canva, é um negócio que você vê que é para mim. E é aí que você entra na... Como chama a tua empresa? Zeps. A gente tem 2 marcas, né? Tem a Zeps Strategy Agency e a Zimit Food CX. Né? Então, a Zeps é focada na área da saúde, mas a gente também atende tecnologia, inclusive. Legal. E na Zimit a gente é focado em indústria alimentícia e gastronomia. Então, o que acontece? A gente olha para essa visão da experiência. O nosso DNA é a experiência. Então, a gente trabalha com, eu entendo quais são os seus problemas, qual o seu posicionamento, que espaço que você quer ocupar, onde estão os seus clientes, como o teu cliente te compra, qual o teu ciclo de venda, como são seus produtos, seus diferenciais, enfim. Todo esse arcabouço para construir a experiência que conecta a tua marca com o teu público. O que acontece? Alguém vai fazer uma marca, vai lá e fala missão, visão e valores. Nossa missão, essa é a melhor empresa da América do Sul. Com qualidade, né? Quais são nossos valores? Transparência, honestidade e tal. Como é que você faz transparência? Basicão, né, filho? Como é que você faz transparência? Você compartilha o teu pricing com o cara? Quanto custa, né? Teu custo hora e tal? Isso é transparência? Mostra pro colaborador os seus números. Você vai lá na empresa... Não, nós somos transparentes. O colaborador sabe qual que é o lucro da empresa? Não sabe. Não sabe. Sabe quanto o colega ganha? Isso é básico aí, cara. Né? Então... A questão é assim, a gente tem trabalhado muito essa visão do brand promisers e brand keepers. Então, quem promete e quem entrega, né, os valores da marca. Então, esse missão, visão, valores, geralmente acontece. Diretoria, sócio, que vai fazer com uma agência de marketing, e o brand keepers. É o cara que está na linha de frente. E ele tem outra visão. Às vezes aquilo nem conversa com ele, né? Não tem visão de cultura da empresa e tal. E aí entra uma outra história mais maluca, que é o DNA de tudo isso, né? Que a gente se formou na experiência Disney para empresas. Então, a gente é certificado para aplicar isso em empresas. Ah, é? Então, é uma história muito doida, né? Que é a seguinte. Conta pra gente aí. Vamos lá. Como que é? Repete aí. Experiência Disney. Que é o Guestology. Eu nem É um sabia. treinamento que tem no grupo. Cara. Do grupo para... Exatamente. Levando a história do grupo, é isso? Exatamente. O modelo o modelo de como você implementar isso nas empresas. Então, todo mundo conhece a Disney, mas poucas pessoas conhecem o Disney Institute, que é o que forma os profissionais. E a gente teve a oportunidade de estudar com um cara que fazia essas consultorias na área da saúde. E a gente foi se certificar para isso. Que legal. O que acontece? Chega num hospital e fala, nosso valor é o acolhimento. Legal. Cheguei 3 horas da manhã num pronto-socorro, né, com a minha esposa, mal, né, tendo crise de vesícula lá e tal. Chego lá, ela mal conseguindo andar, eu vou lá e pego uma cadeira de rodas, né? Mas antes disso, eu olho pro segurança e falo, onde tem cadeira de rodas? Ah, tem ali. Aí eu peguei lá, tal, cadeira de rodas, coloquei minha esposa lá, tal. Deu tudo certo. Já foi bem acolhido, né? Pô, pra caramba. Né, cara? Se eu começar a falar da história desse dia em específico, cara, já merecia a consultoria pra esse hospital. Mas assim, eu fui olhar depois o valor da empresa no site, que é acolhimento. Cara, acolhimento que o segurança nem levanta pra pegar uma cadeira de rodas. Mas aí o teu olhar, me perdoa, não é de crítica com ele.
É de crítica com a Exatamente. instituição, não é isso que você tá Da colocando? cultura. Da instituição, porque para ele ter, ele se predispor a ir lá e pegar a cadeira, ele tem que estar dentro dele o acolhimento. Senão Exato. não adianta. Quer Senão ver? ele está na função de segurança. Ou ainda que ele não fosse levar a tua cadeira, tô aqui viajando na tua história. Ele fala assim, não, a cadeira tá ali, mas só um minutinho. Ô, fulano, tal. Sim. Ele consegue se comunicar. Porque ele tá numa situação que, pra ele não pode sair dali por um momento, uma definição X do chefe. Mas ele poderia se comunicar ou te pedir uma desculpa. Olha, não posso sair daqui agora. Te acolher de verdade, 3 né? horas da manhã não tinha uma alma viva no PS, cara. Ninguém sentava. Sabe que é ninguém? Ninguém. Tinha, tipo, 2 secretárias só. Mas aí tem muito a ver com cultura mesmo. Você falou a coisa-chave. Se eu não trabalho isso dentro da empresa, não chegam os valores. Né? Isso tudo é experiência. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para como traduzir essas coisas, você precisa colocar esses rituais dentro da empresa. Então, você tem uma reunião diária, né? Não sei se você qual metodologia você implementa lá, mas olhando para Agile ou Scrum, Sim. você tem os daily meetings, né? Que você Sim. faz reunião de status. Tal. Os squads ali e tal. Justamente. Sim, sim. E aí acontece, né? A gente tem os Não itens sou do muito projeto. fã, não, mas É? eu acho que adaptado funciona bem. Tá bom. Ser adaptado à empresa, ao modelo de negócio. Não pegar o by the book, sabe? Pegar e falar, não, vai funcionar assim, reunião todo dia, 30 minutos, não sei o que lá. Não, tem que ser rápido. É aquela de status, tá ok, tá precisando de alguma coisa. São 3 perguntas, né? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e o que você precisa para executar o trabalho de hoje. Só. Tem que ser isso, é rápido. Reunião em pé, né? Reunião em pé. Tipo em pé, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, né? Quais vocês acham que são as 2 prioridades do hospital em termos de valor de atendimento? Vocês fazem ideia? Sei lá, curar o cara, né? Cuidar o cara. Que é o quê? Qualidade e segurança. Como é que é? Qualidade e segurança. Essa é a premissa do hospital. Só que acontece. Isso é o mínimo que você espera do hospital, né, cara? Isso é Né? o base zero. Base zero, né? Só que acontece, na forma de trabalhar do hospital, eles não colocam a humanização nisso. Pergunta pra qualquer pessoa que se formou, cara, quantos semestres você tem sobre humanização e empatia? Ou atendimento? Ou até mesmo, cara, como é que você precifica pra gerir seu consultório? Não tem, né? Ou como você faz sua marca? Não tem nada disso, né? Mas assim, do ponto de vista de humanização, é uma coisa que acaba ficando na mão das redes hospitalares provocarem isso, né? Isso está mudando um pouco, né? Então, você tem áreas de qualidade de segurança, área de experiência, escritórios de experiência, você tem certificações, são acreditações que também olham para isso. Mas se você não criar coisas na sua cultura para isso virar DNA, não consegue. Você vai fazer lá um treinamento que vai morrer depois, né? Então, nesse hospital que a gente foi visitar nessa missão da Disney, que é um hospital que... Ele deriva e volta. Ele é igual eu, cara. Você É? viu? Não, precisa, cara. Que hora que ele vai voltar? Tem Eu que falei, ser, ele né? vai voltar lá. E Vai voltar, cara. Não, você tem que estar ali, velho. Senão o pessoal fala, né? Tem que Deriva, amarrar o você pezinho. também, né? Você Pô, dá uma precisa, derivada né? assim, mas Não, você volta, tem né? propósito, né, cara? Vai e indo, volta. vai indo e completa Né? o raciocínio. Perdão, te Mas interrompi. imagina. E aí o que acontece? Uma coisa básica. O cara tem no crachá dele uma coisa que usa na Disney, né? Que é você ter elementos de identificação. E um deles num crachá normal de hospital, o que tem? O nome do cara, O nome a do função, cara, o nome do função, hospital, fotinho, nome do a foto, fotinho, fotinho. Beleza. Lá eles têm, por exemplo, um pendurador de crachá, sabe? Tá assim, eu cuido de você como cuidaria da minha mãe, por exemplo. Então você já humanizou. E aí tem elementos do dia a dia que os caras aplicam para facilitar. Então vamos supor, tem um problema de galera que vai fazer cirurgia e aí tem que andar depois de cirurgia. Aí eles têm um ritual de, vamos andar, sei lá, do Brasil até a Argentina. Aí tem um Brasilzinho, uma Argentina na parede. legal. São coisas pequenas, né? Tem Que lá... faz uma puta diferença. cara. Esse é Pô, o ressonância né? magnética, a área de ressonância magnética dos caras é toda a temática de praia. Tem som de praia, cheiro de praia. Tem um cheirinho meio, né, de maresia com limãozinho. Que legal tal, isso. Olha que da hora. É muito louco. Todo, customizado. Só falta pedir o camarão lá. Não, só falta. E aí você vai fazer a ressonância magnética, a máquina tá decorada como um castelo de areia. Pô,
quanto você consegue Qual otimizar... que é? Você pode falar? Claro, Qual que é chama-se Advent Health. Mas esse é lá fora esse. Lá fora, em Orlando. É só a referência que você viu funcionando, Que a gente foi lá vendo. trouxe para sua Pô, consultoria e tenta aplicar no Brasil. Não, e tem um monte de coisa, cara, que você faz. Porque assim, se você não internalizar esses elementos na cultura, não vai pra frente. Né? Então, quando eu falei das Daily Scrums, foi pra falar o seguinte. Como você humaniza elas? Pô, tô aqui com vocês, certo? Meu, André tá aqui de boa, 15 aniversário, minutos, tendo que 15 falar, minutos. contar um... Aniversário do filho dele ontem, sei lá, né? Pô, a gente começa a reunião dele Scrum e fala, pô, galera, hoje reunião, vamos, antes de começar, cara, o filho do André fez aniversário ontem, cara, pô, parabéns, tal, legal, tal. Meu, muitos anos de vida pro seu filho, que ele curta muito e tal. Bom, então vamos falar então de como vai ser o dia hoje. Já humanizou, cara, você ganhou, Então, fez conexão. eu vou cara. pegar um gancho com você, segura aí. Manda lá. Quando trouxeram pra mim, agora eu vou criar polêmica lá no escritório, vou Manda, apanhar manda. amanhã, mas tudo bem. Eu acredito nos métodos, as metodologias estão aí, até para serem testadas, validadas, e muitas delas já foram validadas numa enormidade. Quem sou eu para dizer que não? Mas quando você entra, e aí talvez seja o meu perfil, em reuniões que, não, tem que ser 15 minutos, tem que falar isso aqui, tem 10 pessoas, se você fala 2 minutos, você roubou 1 minuto do outro. Calma, gente, peraí. Primeira coisa, o brasileiro pode falar. Sim. Então assim, poxa, uma reunião de segunda-feira. A Daily Scrum de segunda-feira não pode ser de 15 minutos, cara. Ah, não pode. Quando eu tava criticando, era nesse sentido. Que eu falo, eu tenho umas observações. Poxa, segunda-feira, você teve final de semana, ouvir um pouco das pessoas, fazer um pouco de interação. E mais, hoje tá tudo em home office. Então as pessoas não se veem. Você acabou de dar alguns exemplos, né, do lugar que tinha cheiro, que tinha som. Agora trago para as empresas. A empresa não tem mais cheiro. O cheiro da empresa, o cheiro do café, o cheiro do banheiro, né? O perfume de fulano. Tem um aroma ali que você entrava na empresa e você era meio que, sei lá, fazia parte do dia a dia. A organização, a janela aberta, que é o barulho de fora. A tiazinha do café. A tia do Tiazinha café. do café. Então, assim, tudo isso se perdeu. Aí, na segunda-feira de manhã, você quer fazer uma reunião de 15 minutos? Pra mim, não funciona. Porque, primeiro que, dentro da minha empresa, a cultura não é pra ser essa. Né? Você vai ver o nosso propósito, tá escrito, o primeiro item tá, que o nosso propósito, a vocação dessa é conectar pessoas. Não tem nada a ver com atender cliente, não tem nada a ver com atender TI, não tem nada a ver. O propósito da S2M, a vocação da S2M é conectar pessoas. E aí continua o restante. Se você não se conecta segunda-feira de manhã, tá tudo bem? Perdão. Imagina. Tá tudo bem? Olha, às vezes você sabe que tem alguém que tá doente. Então, hoje, antes um pouquinho da reunião, chama antes um pouco da reunião. Foi tudo bem, no final de semana melhorou, aniversário que você comentou. Isso, pra mim, aí vai funcionar. A Daily, a Squad vai funcionar melhor. Depois eles podem falar remotamente via Teams, via o que for. Mas aí, nesse aspecto, você pegou bem. Porque, assim, se for na linha do by the book ali, pra mim, é só encheção de saco. O cara vai de manhã e vai assim, puta merda, tem que ir naquela Daily, cara. E aí, assim, um outro gancho aqui. Polêmica. O povo vai na reunião e não liga a câmera. Aí eu tenho uma defesa. Lá no escritório, eu faço uma ação bem forte desde o tempo da pandemia. Não obrigo ninguém, mas aos pouquinhos. Cara, a gente já não tá no escritório. De novo, não tem o cheiro do café, o barulho. Pô, não, mas nem se vendo. Então, quando entra nesse aspecto do método, eu tô contigo aí, cara. Gostei dessa consultoria. Não, dá. Eu acho que tem uma outra coisa, né? Eu não sei, você aplica só a Daily ou você aplica outros rituais? Na verdade, os times é que se organizam dessa forma, né? Como a gente atende clientes, uma parte deles atende o que os clientes tocam, e aí é uma mistura de ágil de tudo que imaginar, com Lean, com Scrum, com Kanban e tudo mais. Mas internamente a gente usa o básico mesmo. Tem os grupos ali, as nossas squads, não tem os alvos, porque são muitos díspares ali nas suas atividades, mas os grupos se reúnem ao menos uma vez por dia e uma vez mensal, por enquanto, quero trazer mais vezes, se reúnem presencialmente no escritório para fazer uma troca e tudo mais, né? Mas por que da pergunta? Por quê? Porque olhando para a metodologia, né, mais para o Agile, ele tem 3 rituais, né? A Daily Scrum é um deles. Ah, sim, sim. Aí você tem Review, essas coisas depois lá na frente, review, né? O backlog e tal. Talvez, eu acho que aí depende muito do seguinte, que é como você faz a gestão. O americano, ele tem já, assim,
as coisas mais divididinhas, né? Mais específicos. E às vezes a gente tem que lutar em vários campos ao mesmo tempo. E isso torna a daily meio difícil. Então talvez... Para o brasileiro, você está comparando. Para o brasileiro. Que talvez tenha que quebrar em dailies específicas por projeto. Porque ali, qual que é a função da daily? É você resolver aquele projeto. Né? Então, ó, quais são as tarefas de hoje, o que fez, tal, qual é o status. A gente tem isso, mas a gente faz com todos os projetos. Se a gente não faz online, a gente faz por texto, quando não dá. Tá. E, cara, tem funcionado bem. Né? Quando são coisas mais de planejar, tal, a gente faz, mas a gente também tem os momentos, assim, de reuniões mais longas, que ajudou muito a gente em termos de conexão. E são presenciais? Ou tanto não, faz? a gente tá híbrido. A gente tá indo 2 vezes por semana presencial. Isso, tá sendo muito legal, porque todo mundo curte. Você tava no 100% remoto. Aí agora você tá no 2 presencial. Eu tinha, assim, funcionário... Eu estava certo aqui. Não, mas antes disso também rolava legal. Porque, assim, às vezes mas o cenário era outro, né? Era de impossibilidade de se encontrar. Sim. Eu acho que o cenário antes era esse, era né? bizarro, cara. Hoje, não se encontrar, pra mim, a gente perde como brasileiro e outra, como algumas funções, né? Tem função que você pode fazer 100% remoto. Por exemplo, programador. Cara, funciona. E outra, se você tentar trazer ele pro escritório, você vai perder o programador. Sim. Porque ele não funciona. Mas dependendo do tipo de negócio que você tem, por exemplo, tem consultoria de implantação, cara, funciona se encontrar. Porque antigamente a gente trocava os problemas. Você vai cortar o cabelo, conta uma história, aquela história você conta pra ele. Então, não é pra contar, né? Você não conta nada. Sou quase Falei conta, mas não é pra contar. Sou quase só ouve, né? Psiquiatra, um médico, sei lá. Mas O terapeuta, né, cara? Você escuta tudo, né, velho? Cai naquilo que você falou de humanização. Eu adorei esse termo, cara. Porque assim, a gente trocava, eu tô com um problema aqui no cliente e tal. Só o fato de eu comentar isso, puxa, eu tô com esse problema, de você me ver um pouco mais triste, o que você precisa de ajuda? E às vezes ele já passou por isso. É isso que eu falo, que essa coisa totalmente remota não funciona para algumas áreas. Para outras funciona. Eu acho que vai muito do formato de como você aplica. Tem como, né? Mas, por exemplo, se você já sente necessidade das coisas, cara, cria um ritual pra isso, né? Cria uma reunião, todo mundo junto, né? Uma coisa mais solta. Marca um presencial, um um momento social também. Sabe o que a gente faz? Aí eu já vou entrar em outro tópico. Vai lá. A gente tá começando... tópicos do nosso né? encontro. Não, imagina, cara. Genial. Que é o seguinte, a gente tem o hábito de jogar. A gente tá começando esse hábito. Então, o que rolou, né? Durante a pandemia, teve uma das coisas que me manteve a sanidade, né? Uma das coisas que, assim, primeira coisa é você estar já juntado, né? Isso ajuda muito, porque, assim, se cada um tivesse numa casa, isso é uma desgraça. Juntado? Eu tava com a minha esposa já, né? Já casado? Já. Não, na época ainda não, né? Foi casar, tava morando junto. A gente só foi casar real quando a minha esposa tava grávida, cara. Enrolei 15 anos, a coitada. E aí casou grávida ainda? Casou grávida, que sem vergonha, né, cara? Polêmica! Polêmica! Casamento organizado em 10 dias, cara. Casa grávido! Vai sair como é o nome daquele lá? Ok. O João Kleber. Eu sou o Rubens, né? O João Kleber, João Kleber também, né? E aí, o que acontece? Uma coisa que me ajudou muito foi jogar RPG durante a pandemia. Explica pra galera aí o que é RPG. Explica aí. E é RPG de quê? Durante a pandemia. Durante a pandemia. O que acontece? Em algum momento, cara, dos anos 80, dos anos 90, eu nasci em 87, né? Então eu não vi a pior época do RPG, que foi a época que acharam que era coisa do demônio, né? Mas assim, na época que eu comecei a jogar RPG, minha mãe ainda achava que era coisa do demônio. Mas... Inclusive, ela ainda acha coisa do demônio. Mas assim... Ela tá assistindo você assim, ó. Fala, meu filho, né? Tá lá botando uma aguinha pra benzer lá. Mas o que acontece? Durante a pandemia, então, a gente pegou e começou a jogar RPG online, que nada mais é do que um jogo de interpretação, né? E o role-playing game, ele tá voltando agora à fama pelo seguinte. Stranger Things, aquele jogo que eu tô viajando. Você assistiu Stranger Things? Não. Não sei. Você viu algum pôster que teve um filme do Dungeons and Dragons? Também não. Então, beleza. Mas eles também, talvez não. Talvez não, beleza. Vai básico. Então é o seguinte, é um jogo que ele trabalha em cima de um sistema e você joga em um grupo que é conduzido por um narrador, né?
E esse narrador... Tudo pessoas, são tudo pessoas. Então vamos fingir aqui, sou eu o narrador. Tá. Você é o narrador. Sou o narrador. Ele tá conduzindo uma história, contando pra gente uma situação de aventura. Eu que não tá jogo. acontecendo. Você Eu não só joga. narro. Tá. Você é o cara, Tá, assim, que sou tá eu. escrevendo o livro. Tá. E nós somos os Não fez personagens. faculdade, você narra. Né? Então agora eu sou o rei. Imagina, né? cara. É o cara que mais tem que estudar a regra, velho. Você é Ele tem louco, que cagar cara. regra, né? Então agora eu sou o rei, pô. Então, assim, são situações que você curte uma história e tal, mas são cenários simulados, né? E talvez o RPG mais famoso é o Dungeons and Dragons, né? Que, pô, Dungeons and Dragons, o desenho, você já viu? Masmorra, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão? Caverna do Dragão Perfeito. tem que ser Ah, coisa é. velha, tem que ser Pô, coisa Caverna velha. do Quem tá Dragão. falando inglês, cara? Não Cara, Nós pô. não fala nem português, Não, pô. Caverna do Dragão foi inspirado nesse Era isso que jogo. ele tava Era falando, isso, eu cara. falei que esse Filha eu da- já tinha ouvido já esse tinha ouvido falar Dragons esse em algum negócio. lugar, cara. Pô, Vingador, né, cara? O Mestre dos Magos. Então, o que acontece? Esse jogo, ele foi... Mentira, esse desenho foi feito em cima desse jogo, né? Então você vive dentro daquela aventura, né? Uma aventura que alguém cria, né? Vai acontecendo coisas e tal. Só que acontece, esse jogo, né? Ele é um jogo de interpretação em que você cria um personagem, você toma decisões, você interage com um grupo para você enfrentar os desafios propostos pelo mestre. Então, sei lá, vocês estão dentro de uma sala. Eu tô narrando. Tá narrando. Você tá Vocês falando estão assim, ó, numa sala. Vocês estão numa sala e a única coisa que vocês veem é uma mesa. O que vocês vão fazer? Ah, eu vou lá investigar a mesa. Tá, como é que você vai fazer isso? Ah, primeiro eu vou dar uma olhada. Ah, daí você rola um teste. Pá, beleza. Ó, você não achou nada de diferente. Ah, então, vou tocar aqui na mesa. Ó, quando você toca na mesa, você, percebe que tem um botão. Ah, eu vou apertar. Pá, daí começa uma armadilha acontecendo e aí você tem que, lidar com isso. Só que isso também rola com relação com o personagem. Então, você foi lá sei lá, vem um cara falar com você, ó. Personagem do Leonardo. Qual que vai ser o nome do seu personagem? Pode ser Léo mesmo. Leon. Leon. Olá, aventureiro. Eu tô aqui precisando de alguém pra ir pegar meu bode lá na outra vila e tal. Você poderia fazer isso por 2 peças de ouro? Aí você entra nessa missão. Só que, cara, quando você vai chegar lá pra pegar o bode, você chegou no ritual satânico. Ah, Tô brincando. Tá acontecendo uma aventura. Eu fiquei com medo. Caraca, hein, mano? Você chega lá... Eu fiquei com medo aqui. Você chega lá numa aventura que você tem que começar a tretar com não sei quem. Ficou pegando, caraca, arrepiou, cara. Não, daí você chega lá e aí você descobre que, O outro ali, ó, tá com olha lá, o cara já tá com o crucifixo Não, ali. Você chega lá, daí descobre que meu bode tinha sido roubado por não sei quem, você tem que enfrentar o cara. E Vocês fazem tudo isso online e tem uma você um pode fazer software? online e presencial. Mas tem um software? Cara, até uma pelo coisa... Zoom você faz. Como é Mas que até pelo Zoom você faz. Mas você consegue usar uns softwares tipo Foundry ou Roll20 que eles falam tabletop. Ele simula a mesa. Ou seja, você ter ali um cenário, você posicionar o seu personagem. Porque e tal. tem físico mesmo, né? Tabuleiro, Tem. como se fosse um banco imobiliário da vida, com os Tem. castelos. Né? Mas dos físicos, o que era de tabuleiro? Você conhece algum? Não, eu nunca joguei. Ele Na que me real, contou. tem Já vários. existe- mas Existe Conta tabuleiro. os nomes pra nós aí, pra Não, ver o se algum próprio, eu já vi. por exemplo, esse aí que é que é Dungeons and Dragons que não traduziram pra cá. O War não D&D, tem nada a né? ver. Não, o War é um board game. É um jogo que é um jogo de tabuleiro, mas é que esse aí ele tem o intuito mais da interpretação, ele é um pouco mais solto, que usa mais a criatividade. Tá. O que determina sucesso das coisas, além da tua criatividade, é teste no dado. Então, por exemplo, você vai ter um personagem que é mais forte, outro que tem a capacidade de soltar magias, né? E por aí vai, você vai usando essas características. E aí você funciona como um grupo para lidar com essa situação. O que acontece? A gente fez isso durante a pandemia online. E parte desse grupo são pesquisadores de saúde mental da Santa Casa de São Paulo. A Da gente, faculdade você da diz Santa- seus clientes ou os Não, os funcionários da empresa? participantes do grupo. O grupo do né? grupo de RPG. Que é o grupo de RPG. O grupo é a galera que joga junto. Entendeu? Ah, tá. Sim. E aí tem esse mestre, né? O narrador, dependendo do sistema muda o termo, né? É o cara que conduz a história e a galera jogando pra curtir a história. Aí, essa galera da Faculdade das Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, eles começaram a fazer uma pesquisa para ver se isso desenvolvia
habilidades sociais. Ou seja, empatia, liderança, comunicação. Entendi agora. E isso está sendo conduzido e tal. E durante esse período, né, a gente criou uma iniciativa chamada Critical Skills. O que ela faz? Ela tem esse intuito de propor esses cenários, né, essas simulações guiadas para trabalhar problemas culturais de equipe ou da empresa. Entendi. Interessante. Mas É tem um muito fim louco. esse jogo aí? Como que funciona? Pode ter ou não, tá? Mas assim, vou te falar que, ó, tem uma galera que eu tô jogando há 3 anos a mesma campanha. É uma sequência de história de 3 são anos, tudo cara. maluco, cara. Já pensaram em embarcar num bar? Tomar uma cerveja? Porra, cara, rola, hein, cara. Rola. É melhor ainda, Pô, cara. se os caras descobrirem um dia que o narrador não tem faculdade. Não é pré-requisito, né? Pô, Pré-requisito é ser inteligente. Você é inteligente, cara. Não é, Pelo cara. amor, né? Inteligente é Eu convidado, jogava pô. isso já com 16 anos, já, cara. Não tinha faculdade. Mas assim, é muito legal. E isso, durante a pandemia, foi muito bacana porque ele te dava uma expectativa de algum compromisso. Imagina, você tá trancado em casa, sem ver tempo. Tá E você explicado. fala, eu sei quando é sexta-feira porque é dia do jogo. Conheço a mãe dele, tá explicado. Tá porque ela acha que é do explicado, gol. Boa. Aí, beleza, né? Daí a gente começou a ver isso e aplicar. Então, esse projeto do Critical Skills, o que faz? Tem mesas em stream, né, mostrando isso, mas a metodologia que é analisar isso por um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, que analisa e conduz, né, as pessoas a interpretarem as suas ações durante o jogo, e isso vai trabalhando a habilidade, né, social das pessoas. Mas na tua visão, parece que você já tem uma meia resposta. Porque se te fez bem na pandemia, alguma coisa conectada tem. Talvez alguém está escrevendo o que é, como que é. Mas você percebeu que aquilo te fez porque te você fez começa bem, a pensar em coletivo. não fica pensando só na pandemia, a gente morrendo, aquele inferno que tava, trancado dentro de casa, não podendo fazer nada, e se derivando, Não, né? ajudou muito. E aí o que acontece? Puxando o papo do board game, você falou do War, a gente consegue também trabalhar essas habilidades sociais com board games. Então, quando eu falei de jogar nas apps, né, a gente esses dias fez a primeira interação de fazer isso. Fechando a última hora do expediente, a gente foi jogar um jogo chamado Dixit. Esse jogo, ele funciona assim. Cada um recebe, né, cartas. Presencial. São cartas presencial. E aí essas cartas são de desenhos, tipo, nada a ver, tá ligado? Você olha pra aquilo e você fala, mano, que louco, né, cara? E é um jogo super premiado, assim, é bem legal. E aí acontece, a gente recebe cartas e tá na minha vez. Eu vou lá e falo alguma coisa, tipo assim, comunicação. E deixo minha carta aqui virada. Aí vocês entram as suas cartas, vocês vão pensar numa carta que dá essa ideia de comunicação. E é tudo carta maluca, assim, tipo, cara subindo escala ao contrário, né, no meio do cosmos e tal. Aí todo mundo deixa, né, virado. E aí tá na minha vez, eu vou lá e viro todas as cartas ao mesmo tempo. E aí cada jogador tem que votar em qual eles acham que era a minha carta. Que representaria a comunicação. Exatamente. E aí acontece, se todo mundo acertar qual é a minha carta, foi muito fácil, eu não ganho ponto, todo mundo ganha. Se dividir muito, sei lá, 3 cada... vai passando os pontos, porque assim, vamos supor que você votou na minha, né? E o André votou na sua carta. Ele achou que a sua carta era minha. O André ganha ponto e você ganha ponto. Aliás, o André não ganha ponto, você ganha ponto. Que legal, hein? E aí você enganou vai ele, né? Exato. Se tivesse... Mas olha que louco, cara. Você transmitiu uma ideia com um desenho nada a ver, cara. Então olha como você trabalha. No final do dia, eu tô aqui viajando junto com você. Essa interpretação, quem vai dar para aquela carta é o grupo. Porque pode ser que aquilo realmente não tenha nada a ver. Mas como você falou comunicação, alguém vai tentar enxergar o que você propôs ali. Ou seja, Exatamente. vai criar uma interpretação. O grupo vai concluir que... Ou não, né? Pode Não, porque é discordar individual também, né? o voto. Cada um vota individualmente. E aí você começa a entender, cara, o que esse cara tava pensando para sugerir essa como comunicação? Você começa a criar uma conexão num nível que vai além do verbal, entendeu? É muito louco. Nível louco, né? Nível louco. Tá de louco esse bate-papo hoje, né? Fez sentido pra caramba. Não, e isso aí é uma disciplina chamada Serious Games, que são jogos sem um objetivo necessariamente lúdico. Ele tem um objetivo de desenvolvimento. Só pra treino mesmo, desenvolvimento mesmo. mesmo. O War, cara, ele trabalha pensamento estratégico, né? O cubo mágico, tipo lógica,
né? Esses escape, né, que chama, não sei como é que Escape chama. room. Escape room, né? Tem alguma coisa a ver com esse Tem. teu RPG? Eu ia falar Tem. RGB. Com RGB. com RPG não RPG necessariamente. Porque é legal também, é né? legal. Diz que é muito legal. Porque ali isso, você tem né? uma pegada do desafio e tal. É um Você sabe foco, que eu né? nunca fiz isso com medo de perder, né? Porque Cara. eu sou Medo de ficar competitivo. Não, não quero perder. Aí os caras, não, faz com esse aqui. Eu falei, não é brincadeira. Pô, sabe o que foi pior, Mas isso cara? que é legal, Quando né? eu fui, fazer a aquilo, experiência né? foi tão ruim, cara. Ah, foi ruim? Sabe por quê? Teve um maluco aleatório que apareceu no rolê Então, que com o cara, vocês. ele tinha ido uma vez e não tinha conseguido. Ele começou a avançar a etapa, velho. Ah. Aí, meu, mó zoado, Fez cara. curso de chaveiro, pô. Mas chaveiro, mas cara. ele era do teu grupo ou entrou Era do- aleatório? Não, Não, sei você- lá, cara, amigo de não sei quem que eu nunca vi na vida. Mas Espero tava não ver, com viu, você. cara? Mas era brincadeira. Mas assim, foi meio bizarro, né? Porque o cara ficava correndo de um lado pro outro resolvendo e ninguém fazia nada, né? Não Porque eles interagia. meio que sabiam e queriam chegar no fim. Então, aí a experiência foi ruim, né? Mas... Você fez qual? Esse daquele ali do Shopping Ibirapuera ali? Não. Não, foi o do... Perto da Hélio Pellegrino, ali na... Quando Diz que é começa- muito legal Da isso, hora. né? Eu queria fazer com o meu time isso aí, com a galera Não, do tem umas coisas escritório, loucas. né? Tem um que é de hospício, cara. Você vai... É meio louco, cara. Que você passa Mas é terror legal, e o caramba, meu. É legal É doido? mesmo, assim. Você botar é assim, né? Você vai voltar lá na tua experiência da Hospício, Disney manicômio, e tal, né? Trazer pra tua empresa. Cara, tudo isso que nós estamos discutindo, na minha opinião, bate com aquela reflexão de não estar conformado. Porque quando você vai fazer esse jogo, esses questionamentos, você quer desenvolver alguma coisa. Porque o não jogar... Eu gosto, né? É ir pro bar, né? O propor o desafio pro time, né? Até no grupo que você tá ali, seus colegas, é algo transformador. Que não é que você é inteligente, tá me fazendo o cérebro criar conexões, cara. Novas conexões neurais ali. Amanhã, aquilo que você testou vai fazer sentido pra você. Mas aí a gente fugiu ali, ou escapou um pouquinho, né? Literalmente, daquele seu treino na Disney que tem a ver com a tua empresa ou uma das duas empresas que você tem. Perfeito. Então, com esse DNA que a gente desenvolve de experiência do cliente, o que a gente faz? A gente vai olhar uma coisa que é um mapeamento de jornada. Pô, beleza, como é que o cara chega na tua empresa? Como ele fica sabendo dela? Como ele entra, como é o acolhimento, o onboarding dele, o kickoff, como que esse cara pede, a experiência está sendo boa ou não, tal. Acompanhamento, O mesmo acompanhamento. desenvolvimento, né? Então, quando a gente coloca isso numa jornada, a gente começa a entender o que a gente pode fazer para tornar isso um sucesso. Como a gente aprimora a experiência do cliente ali. E aí, a gente desenvolve... Do colaborador e do cliente, Dos né? dois, todo Fazendo mundo. Todo mundo. Porque, por exemplo, quando a gente fala de área da saúde, eu tenho que olhar para a equipe assistencial, médicos, enfermeiros, por aí vai. Não assistencial, tipo corporativo, zeladoria, limpeza, nutrição e tal. Tenho que olhar para o paciente e tenho que olhar para os familiares do paciente. E aí tem um monte de história das mais diversas possíveis de como isso muda. Às vezes você perguntar para a pessoa como ela gostaria de ser chamada para se sentir mais em casa, já muda, Já fez a diferença, né? né? Que nem você falou, né? O papo do André de verdade, né? Às vezes você fala, o cara quer ser chamado de André de verdade. O ponto legal é o nome social, né? Como é que você quer ser chamado? Porque assim, talvez aquilo não te identifique tão bem, aliás, talvez não, te identifica tão bem que vai te deixar mais tranquilo naquele ambiente. Sim. Quando te chamar, você vai estar mais atento. Muito legal isso. Não, daí. gente que não gosta, sei lá, do primeiro ou do segundo nome. Pode ser né? qualquer coisa, né? Ou tratamento formal, que sente uma coisa fria, distante. Tipo, ó, o senhor Só Leonardo. a minha mãe me chama de Lorenzi. Então. E olha lá, cara, falou André Martim, ferrou, né? Senhor André Martim, pô, eu tô procurando de chinelo voando, cara. É isso, velho. Né? Então, quando... Meu, Já tá Matrix. né, já... Tudo isso tem um impacto muito grande na experiência. Pô, você chega lá, você tá na tua empresa, você vai fazer ela escalar, certo? Aí você começa a ver que você tá tendo uma evasão de clientes grandes. É uma grande evasão de cliente, colaborador. dos dois. Daí você vai falar, por quê? Aí você começa a descobrir assédio moral, ou às vezes é uma coisa que, sei lá, o cara não tem um plano de carreira definido, e aí ele quer ir para outra oportunidade, sai da empresa para ganhar, sei lá, R$200 a mais no salário. E acontece, né? E cara? acontece. É uma frustração dentro da empresa quando isso acontece. Então, como que a gente mitiga isso? Isso até é DNA nosso de empresa. Primeiro, plano de carreira, né? Segundo, eu tenho um hábito de trabalhar muito o desenvolvimento técnico, né?
e comportamental das pessoas da equipe. Então, por exemplo, vejo que tem uma dificuldade de comunicação, vejo que tem alguma coisa técnica que pode aprimorar, eu faço reunião de one-on-one semanal para acompanhamento, para eu tenho uma preocupação do seguinte: a experiência que a gente gerava com 3 pessoas tem que ser a experiência que a gente gera com 10, com 20. E a única forma de fazer isso é você dar atenção para as pessoas. Se você não dá atenção dentro de casa, você não pode exigir do colaborador assim, cara, seja atencioso com o cliente. Isso tem que estar no DNA, né? Isso é super importante. Então, eu olho para essas formas e, como converso muito, eu vou pensando, como que a gente desenvolve isso? E até perceber na pessoa. Quando dou feedback, eu sempre dou feedback muito técnico, né? De olhar super embasado, toma esse cuidado, porque se eu chego e falo, cara, seu trabalho não foi bom essa semana, matou o cara. Você falou do técnico, né? Mas tem que ser, a gente tem, né, essas questões na empresa, né? Ainda talvez não tão sedimentadas e tal, mas, por exemplo, quando a gente fala de one-on-one, agora a consultoria gratuita aqui. Não, né? vamos nessa. Eu gosto de fazer isso, cara. Então, cara, eu sou um cara de comunicação. Qualquer um que senta do meu lado ficou comigo um pouquinho, você vai ver que eu vou tratar de 1 milhão de assuntos. E quando eu estou tratando com o meu colaborador, direto ou indireto, eu vou entregando para ele coisas do trabalho, os desafios, aonde eu estou olhando, onde eu acho que o chefe, o líder dele deveria estar olhando, mas de uma forma natural. Eu não acredito, até fui questionado tempos atrás, desse negócio formal. Não vamos fazer um one-on-one. Cara, pra mim um one-on-one, toda vez que eu tiver com você e eu tiver a oportunidade e objeto, né, fato, eu gosto de fazer dessa forma. E aí é onde eu entro um pouquinho naquele negócio do método. Puta, mas é um método chato. Tem um dia, você tem lá que fazer um one-on-one. Não, cara. Aí você falou, semanal, legal. Mas faz sentido fazer semanal essa troca? E pra mim é mais... Deveria ser, né? E você, o consultor, já me ajuda aqui, né, cara? Fazer uma troca natural. Entendeu? Olha, esse trabalho aqui, putz, isso aqui foi demais, foi super bacana, ó, tá dentro do objeto do seu trabalho aqui, você passou, mas foi bacana, você... né, pegou o DNA da empresa, está entregando mais ou não aqui, você fala, de boa. Não precisa daquele negócio formal, aí senta, abre a ferramenta, olha, vamos fazer não sei o quê. Aí você tem que responder 5 perguntas pré-cadastradas. Um saco isso. É que sabe por quê? Ai, até desabafei, perdão. Não, viu? Tranquilo. É porque às vezes você precisa colocar um método para você conseguir garantir a qualidade. Porque às vezes você tem um liderado que vai fazer isso com uma pessoa da equipe dele, e você gostaria que tivesse a mesma qualidade. Então você tem que dar parâmetro. Tá. Essa é uma preocupação que eu tenho. Mas assim, fazer um one-on-one, né, comigo não é uma coisa formal. Né? O que eu gosto de saber? Teve alguma coisa essa semana no teu trabalho que chamou a atenção? Tá assistindo alguma dificuldade e tal? Porque assim, os feedbacks de trabalho... Em mim, né? Alguma coisa em mim, né? No caso. Em mim, humanizado, ou no trabalho, você fala tudo. sempre, né? Humanizado. Porque assim, os feedbacks de trabalho direto, a gente dá, faz parte. Toda reunião termina. Hoje a gente teve uma reunião de uma entrega de um projeto que, cara, já dei feedback, né, certinho. Falei os pontos positivos e negativos e tal. Porque é muito difícil. Ainda mais, nesse caso específico, era uma coisa de design. Podia falar, putz, ficou demais ou não ficou demais. Mas se você não tem argumento, a pessoa não desenvolve. Então, vai direcionando. E, assim, hoje, minha prioridade de tempo é nas relações humanas. É com o cliente, de ouvir o que ele precisa, direcionar. Muito e bom na galera muito da equipe. Ouvir senão isso. Não vai. Não, tem que ser, cara. Sabe como é que tem o Tutia, que o pessoal gosta, né? Ou faz, né? E não deveria. Não é o feedback. É o fodback. Você pega o cara, pá, só página. Tem isso? Tem pra caramba. Mas tem uma outra coisa. Você atende empresa de TI? Como chama essa tua empresa? Essa que faz esse... junto com o TI é a ZEPS. É a mesma de medicina, de área médica. E a outra empresa é marketing. A Zimit. O que é mais engraçado é os nossos clientes de Zimit ainda chamam de ZEPS, cara. Porque é um nome que pega tão forte. Porque qual que foi a questão? O que significa os nomes? Agora fiquei curioso. Perfeito. A ZEPS, ela vem de Led Zeppelin, vem de rock. Obviamente, né? Por isso que eu repeli, né? Essa foi boa. Ele falou que ele conectou tudo, né? E a Zimit, ela significa canela em alemão. Porque como é uma galera da área alimentícia, canela leva prosperidade. É isso que a gente faz. Que legal, cara. Bom, parabéns. Muito Obrigado. legal. Os nomes bem elaborados, bem legais. Mas aí o que acontece? Olhando para... Só voltando ainda no tema do one-on-one, por que eu tenho essa preocupação?
porque eu quero medir o avanço de alguma forma, né? Até para eu lembrar do que eu falei, do que eu direcionei. Porque senão, ok. cara, uma coisa você tá fazendo isso com 5 funcionários. Se você pega e reserva a tua agenda da sexta para fazer essas reuniões e fazer de boa, vamos tomar um café na sexta. Pode ser mais informal. E em menos dá pra fazer desse jeito que eu tô comentando. Se for Dá. mais, aí perdeu, né? Mas também, mesmo assim, não precisa ser formalzão. Eu já passei por avaliação 360, essas coisas com parâmetro e tal, e não cheguei em lugar nenhum, né? Quer dizer, ajuda, mas eu não vi eficácia de, beleza, então viabiliza pra mim um treinamento. E eu sempre fui esse cara de pedir. Então, assim, não porque pedir porque eu sou pidão. Eu falei, cara, eu quero desenvolver esse conhecimento. Vamos fazer, vamos acontecer e tal. Né? Eu sempre tô, né? Até hoje eu tava comentando, né? Quando a gente olha para esse papo de AI generativa, hoje eu tava vendo uma específica de vídeo. E eu falei, cara, vou testar para uma entrega. Meu, não deu outra, né? É porque eu vivo essas coisas, quanto mais eu consumo, que eu sou uma esponja, né, cara? Uma antena. Dá pra perceber, então, cara, eu vou pegando essas coisas malucas e vou juntando. Então, você me coloca até numa parede, assim, num quarto sem ninguém, cara, eu tô falando com a parede e ela vai responder, E cara. eu tô lembrando dele fazendo trabalho de letras, conectando com o O Rod. Juliano, pô, Você lembra cara. disso aí, não? Você tava prestando atenção na conversa? Tava, Tinha, cara. pô. Caraca. Então, eu acho que é legal você ter esse parâmetro, até para poder dividir isso com pares. Se, por exemplo, chego numa situação, eu vou passar saio de férias, como é que vai rolar o ano desse cara? Primeiro que empreendedor não tira férias de um mês, né? Já começa daí. Não tira. Tira, pô. Não cheguei nesse status, velho. Tira sim, Eu cara. não consigo, cara. Eu vou te cortar, porque eu tenho que fazer uma defesa. Por favor, cara. Primeiro que assim, empreendedor não é escravo, não é funcionário, né? Não. Se seus colaboradores, vou falar de mim, né? Se você acredita que eles mereçam tirar um mês, você deve merecer também. É claro que tem um momento da empresa que ela tá... Você tem sócio, não? Tem. Isso já ajuda bastante também, Já, viu? cara. Raulzito! É nóis. Aí, ó, agosto agora, 35 dias de férias, partiu China, hein, cara? Toca a bola, né? Que a gente sempre fala, toca a bola aí. Essa Tá você vai contigo, tocar O redondinho. recado aí. Mas o sócio faz diferença também, eu acho, nesse desenho que eu vou comentar. Eu acho que tem uma fase da empresa, sou administrador, né, cara? Eu sou apaixonado. Que precisa muito de você. Tá na escadinha ali, décima escada, sobe um degrau, desce um degrau. Mas tem um momento que se você virar... não sei se termo escravo é muito ruim, né? É uma palavra muito pesada. Mas a empresa depende muito de você, que você não seja capaz. Tá bom, um mês, 20 dias pelo menos, tem alguma coisa errada como empreendedor. Eu vejo dessa forma. E mais do que isso, eu incentivo os colaboradores a tirar um mês. Então, o CLT tirar um mês de férias, né? Aí agora tem os PJs ali que podem encadear 2, 3 semanas, mas eu incentivo eles a tirarem. Alguns não querem mesmo, né? Porque criaram um perfil ali e não querem. Mas eu super acredito e eu gosto de ser referência nisso. Entendi. Então, em 2023... Eu vou sair agora 35 dias, vou fazer uma viagem. Em 2021, eu fiquei 35 dias também. E assim, cara, tudo funciona. A gente tem um negócio, a gente tem um apego de empreendedor, né? Você fala, não vai ser do meu jeito. Não, mas vai sair, cara, de algum jeito. Só que a gente tem que fazer um trabalho de casa muito grande, na minha opinião, que é delegar, formar e transferir. Porque se você não fizer isso, cara, você não vai sair nenhum mês de férias. No carnaval, se você emendar quarta-feira de cinza, quinta e sexta, na segunda-feira não tem mais empresa. Se você não pode. É que pra mim... Quantos funcionários você tem, desculpa? Hoje, assim, na equipe total tem 10 pessoas, entre PJs e fixos. Mas, pra mim, eu não consigo ficar longe porque eu gosto que eu faço. Legal, não tem problema. E outra parada. Mas, assim, e eu também acho... 15 dias acho um período ideal de férias. Você acha? Sabe por quê? Porque tem uma hora que você bate o tem um negócio cansaço mental aí, né? de férias. Cara. Porque assim... Você já tirou 30? 30, já tirei 30. Já tirou 30, então tá bom. Então você já já sabe. O que acontece? Cara, como o meu ritmo de viagem é de explorar, cara, tem uma hora, velho, que você só quer ficar com o pezinho pra cima, cara. Tá tudo certo. Então, por exemplo, férias que eu fui, sei lá, Patagônia, cara. Vai lá, vai fazer trilha, não sei o que e tal. Que eu tenho esse ritmo mais
né? Pô, Quis vamos conhecer aí, né? tudo a pé também, né? Porra, cara, meu. E lá do lado, como é que chama aquele triciclozinho, né? Meu, vou a pé, cara. Você Puta, fez minha esposa Patagônia, só. que legal, Cara, da hora, cara. Meu, puta viagem, animal. Voltaria pra lá, assim, ó. E dá até fazer em O feriado. que foi que você traz de experiência? Fala, não, isso aqui foi transformador. Cara, bom. Você falou que dá pra Posso fazer falar? em feriado? É muito Dá, corrido, não, depende do lugar. Se você for fazer, tem uma cidade chamada El Calafate, dá pra você fazer El Calafate, conhecer os glaciais e tal. Aham. Dá pra fazer de boa. Agora, se for inventar de sair de El Calafate, ir pra, sei lá, El Chaltén, que é uma outra cidade que é a capital de trekking Argentina, ir pra, sei lá, Bariloche e tal, aí não dá. Mas assim, você fazer um bate-voltas, tal, dá pra fazer, você conhece bastante coisa. Legal, legal. Olha, tem algumas coisas assim que saíram pra mim com aprendizado. Primeiro, quando você chega no Perito Moreno, que é o glacial, você assistiu Game of Thrones? Não. Tem que ser ideia? Coisa velha. Não, tá mas bom. é porque eu não tinha tempo. Não, tranquilo. Mas É pode o falar, mas seguinte, fale como se eu Imagina, soubesse. cara, você olhar pra frente, tipo, sei lá, 2 quilômetros com, sei lá, 80 a 100 metros de altura de gelo. Tipo, e um gelo que avança 2 metros por dia e vai caindo. Tipo, meu, faz um barulho que parece trovão, E cara. você... Não, você não anda... Você tem um passeio pra isso, mas eu só vi esse aí de frente. Mas essa é uma das coisas que você vê lá, né? É muito... Você sente um significado de natureza, de tamanho muito diferente. Que legal. Teve uma trilha que eu fiz também. De tamanho de si também, pra você estar Tamanho de falando, né? si, O tanto tamanho que de você si. é pequeno. É. Não, teve uma trilha que eu fiz lá, que foi em El Chaltén, chamada Laguna Capri, que era mais de boa lá. E aí você sai de frente para um monte chamado Monte Fitzroy. Cara, quando você olha aquilo de frente, você sente bom, pelo menos o que eu senti, tá? Sente uma energia vibrar, ressonar grave dentro de você, como se fosse uma coisa mais velha do que a mãe natureza. É uma coisa muito louca. Pô, isso foi quase uma poesia agora. Não é, cara? Caralho! E aí, falando em mãe... Putz, Falando caramba. em mãe, teve Até eu a entendi. Pô, louco, hein, cara? Ai, Tocou no para. coração, né, cara? Você não achou que é da gente aqui, meu? Ficam zoando o japonês. Vamos achar aquele podcast, os caras ficam zoando o japonês lá, cara. É louco. Mas acho que a coisa mais maluca que eu vi falando em mãe é o seguinte. A gente foi fazer um passeiozinho romântico, né, de jantar, que era um jantar numa caverna. E aí você passa por uns sítios arqueológicos pra ver pintura rupestre e tal. E aí lá tinha uma pedra maluca que tinha uma marca de uma mão assim na pedra. E aí explicaram pra gente que essa marca de mão era o seguinte: ela indicava pras mães, né, dos povos antigos lá, onde era o lugar para dar luz ao filho. Então ela apoiava ali para ficar na posição para dar luz. Cara, você consegue imaginar você colocar a mão em cima de um monte de mãe que deu? Você tá falando, né? A luz, Energia assim, cara, que veio dali, meu, né? é louco, cara. Meu, pensar na ancestralidade do negócio, cara, é da hora. Então é um passeio muito legal. Isso eu falei do Fitzroy, que é fora de El Calafate, mas isso fica em El Calafate, tem um passeio de rios de gelo e tal. Muita experiência legal. E aí o que você estava comentando é que, primeiro, por gostar de estar no business ali, olhando, né, literalmente olhando o dono, olhando o gado, como diz, né? Uhum. E aí você diz que as experiências de viagem são muito intensas, por isso que muitos dias para você acaba cansando, né? Cansa, você quer cara. voltar, né, da série. Não, né? você anda tipo 20, 30 km por dia a pé. Meu, quando eu tava na Itália, velho. Não dá, né, meu, cara? fui pra Itália lá, acho que, sei lá, segundo dia. Vocês sabem o que é um hematoma subungueal? Cara, teu pé fica com uma unha, o sangue pisado dentro da unha, cara. Mas é coisa de andar mesmo, De né, andar, cara. Andar, mano. Sapato ruim também, cara. Eu nunca mais compro essa marca. Mas assim. Fala cara, a marca, fala a marca. porra, fala a cara. marca. Não, vou entregar os caras, não. Eu vou falar, sapato de camelô. Não é sapato de cabelo. Não, e o pior, cara, que eu vou falar mal da marca, mas eu tô com um da marca hoje, cara. E aí, beleza. Cara, meu, o negócio é um terror, cara. Uma dor, cara. E assim, é terrível. O que você fez de Roma? O que você fez de Itália? Fez o quê? Roma? Putz, eu fiz Roma, Fez... Florença, né, Firenze, né, e Milão. Tá. E... Roma fez Parlatino, Fiz fez... Palatino, fiz todo o passeio lá. E de Roma eu fui pra uma cidade chamada Tivoli. Tivoli. Muito legal, cara. Tem um parque, assim, de fontes. Tem, sei lá, 300 tipos de fontes. Não, 300 não, mas 150 fontes diferentes e tal.
E é um lugar que quando você olha, tipo, cachoeira, até lembra Rivendell do Senhor dos Anéis, assim. Eu não sei se você assistiu também, mas eu vou colocar... Eu vou fazer uma listinha, tipo, rolês nerds pra você, assistir, tá? né? Você tá precisando, porque cara de TI que não é nerd, mano, eu tô ficando com medo. Mas eu sou de ADM, cara, tá eu sou vendo? de humanas. Aí, ó, tá vendo? Pô, não dá. Mas você sabe que, só pra pegar o teu gancho, que eu acho que é uma experiência legal, eu tive a oportunidade também de fazer Roma, e ali quando você vai no Palatino, né, que chama ali, né, que você tem as 3 Romas, né, Sim. que você consegue... Cara, aquilo é igual você falou lá da mão, né? Você fala assim, olha aquilo ali, meu, aquilo ali tem, sabe, séculos, né, meu? E assim, dá pra você ver as 3 Romas ali, as 3 momentos, né, que destruiu e tal. Aí você fala, caramba, mano, esse negócio... que eu acho que você tá falando, né, da mão da mãe, né? É louco, Aí você cara. fala, meu, uma energia do caramba aquilo, né? É E você, pelo jeito, gosta de viajar bastante, Puta, então. curto, A cara. esposa também? Curte, cara. E ela, mano, era super... não de trilha, mas ela abraça, cara, as coisas. E vai com você, Vai né? embora, cara. Mó parça, né, cara? Ela é muito legal. E tem uma outra... Desculpa, fala. Não, pode fale. falar. E tem uma outra dessas viagens. Eu gostei das viagens. Pô, Conta cara, pra então eu nós. vou contar a história de como pedir a minha esposa em casamento. Aê! Opa! Como é o nome dela? Natália. Aí, Natália. Ó, Natália, agora vamos fazer um corte aqui. É. Natália, agora o corte pra você do verdadeiro André. Não, é porque daqui a pouco o dia dos namorados tá aí, né? E aí, o que aconteceu? Chegou a hora, né? Foi no mesmo ano, cara, que eu abri as apps. Você entendeu o contexto de como foi abrir as apps? Antes de viajar, a gente tava vendo consórcio de imóvel e tal, não sei o quê. Voltou, então. Vou abrir empresa, a gente tem que dar um pau nisso aí. Né? Mas a gente voltou noivo. E aí, beleza. É que também não tinha como ela fugir, né? A gente foi a sacada, né? Você tá com ela desde a faculdade, né, cara? Ali tô com amarrou, ela desde não deixou ir embora, né? 2007. Cara, 15 anos vai fazer 16. Segundo ano de faculdade. Terceiro. Terceiro ano de faculdade. Né? Aí o que aconteceu? Chegou o momento, decidi, comprei aliança, tudo bonitinho, vamos embarcar. Primeiro receio: detector de metais. Cara, e se me parar com essa mulher que eu não fazia ideia, né, cara? Entendi. E eu falei, se me parar nisso aqui, eu tinha que tirar Romântico a aliança, com medo, tal, né, não sei cara? o quê. Você comprou de plástico. Porra, puta ideia, Resolvi. cara. Meu, como é que eu pensei isso antes? Né? Aí, Boa, beleza. Pô, podia... Nossa, se eu tivesse nessa não era uma boa. Aí, beleza. Era o seguinte, o sonho dela, né, era conhecer um lugar chamado Neuschwanstein, que nada mais é do que o castelo que inspirou o castelo da Disney. Então, assim, o castelo de frente acho que da Bela Adormecida é a parte de trás do castelo lá e a parte da frente é de outra princesa, coisa assim. Animal. E é um castelo que ele foi construído, acho que no final do século XIX, né, pelo rei Ludwig II. E o cara ficou pouco tempo lá, ele pirou lá das ideias. E ele lia muita história medieval. Não jogava RPG, né? Pô, Tinha estudado letras. Né? Mas aí, beleza. Então, era lá. E aí tem um E local. onde fica, perdão? Fica numa cidade chamada Füssen, no sul da Alemanha, perto de Munique, assim, então, quase fronteira com a Áustria. Aí, beleza. Tem um lugar lá que é uma ponte, que é onde todo mundo pede em casamento. Que legal, ele é romântico, olha que legal, né, cara? Vai dar tudo certo. Aí, beleza, a gente chegou lá, aí tinha que comprar o ingresso pra ir lá e, putz, conseguimos, assim, quase, né, na trave. Tinha que comprar o ticket lá do trem. Aí, beleza, né? Eu mó apreensivo, né? Aí a gente foi e o trem atrasou. Meu irmão, o trem atrasou na Alemanha, cara. Na Alemanha, cara. Tipo, não, nada atrasa lá, cara. E justo comigo tinha que atrasar o trem. E eu ali, né? Suando, cara, suando. E mais bizarro, tava em reforma lá e tal. E a gente teve que trocar de trem, cara, no meio do caminho sem entender nada, né? Porque rola você se comunicar em inglês de boa, tal, né? Mas tem algumas situações que não rolam, né? Daqui a pouco eu falo de uma delas. E aí, ok. Cheguei lá no trem, chegamos lá atrasado, eu esbaforido lá, cara, pelo amor de Deus, tem que dar certo, pegar o ingresso, deu certo. Beleza. Daí a gente foi e tal, daí eu já comecei a sossegar um pouquinho. A gente foi, conheceu um outro castelo antes. Lugar, meu, lindo. Lindo? Lindo. A gente barato. conheceu um outro castelo que fica do lado e tal. E aí a gente foi subir pra conhecer esse castelo.
E é o seguinte, tem uma galera que paga pra subir de charrete, eu entendi por quê depois, porque é um rolê, cara. O negócio, cara, super inclinadão e tal. Gente Chega lá, lá em né, cima. cara? Voltou com as unhas pretas. Cara, Eu queria te pedir. não, agora que ela não vai fugir, né, cara? Vai estar com as pernas cansadas e tal. Aí eu fui lá pedir pra uma pessoa lá filmar, tal, falar assim, tipo, tirar uma foto e tal. Não deu outra, cara. Ajoelhei, cara, na frente do castelo, Que tal, tudo bonitinho. bonito. Ah, não, desculpa, informação importante. Fala lá. A porcaria da ponte tava fechada, cara. Você não, Eu você falei, não como é que eu conseguiu vou fazer? Aonde todo Pedi mundo na frente- pede? Exatamente, pedi na frente do castelo. Mas E já foi tava- melhor ainda, cara. Mas já tava tudo, isso que eu ia falar, já tava tudo pronto, Não, né? tava tudo beleza. Aí ajoelhei, tava bonitinho. Tinha toda uma frase bonita pra falar. Na hora eu já tava chorando lá, cara, emoção. Que e tal. legal. E nisso, no fundo, eu só escuto uma voz. Nossa, tinha que ser brasileiro, que lindo. Cara, assim, vou falar duas coisas, cara. Sempre tem um brasileiro no rolê. Brasileiro, E eu não sou né? corintiano, mas sempre alguém vai gritar um vai Corinthians, cara. Sempre, cara. Vai aparecer um maluco assim, ó. Vai Corinthians, sobe. E aí, meu filho. Mas é real, cara. Sempre tem, cara. Aí pedi em casamento, ela aceitou, foi lindo, maravilhoso, tal, choro, tal, tudo certo. Como ela chama mesmo? Natália. Natália. Cara, foi demais a experiência, cara. Vai Mas Corinthians. aí, olha, a experiência no mundo, né? Homens, né, com coração. E ajoelhando, hein, cara? Ajoelhando, Bonitinho, cara. com Muito protocolo. bem. Parabéns, cara. Muito legal. O André, de verdade, a gente tá conversando, já tem bastante tempo, né? Muito gostoso o bate-papo, estamos Claro. ouvindo essas histórias. Mas eu ainda tô curioso pra ouvir o rock and roll da sua vida, que hoje embala a sua filhinha lá de 1 ano e 2 Cara, meses. bom, então a história é a seguinte. Minha filha tava lá uma noite com cólica, velho. E nada nessa vida resolvia, cara. E aí vem conselho de vó, tal, que eu tava nessa época com os meus pais que a gente tava em reforma de casa, né? Ah, meu, aí não deu outra, cara. Não tinha o que fazer, mano. Botei lá na caixa de som, meti um AC/DC, cara. Highway Aham. to Hell, cara. É mesmo? Deixou lá, né? Real, cara. E, cara, já deixei, ó. Cara, ela parou, velho. Parou de tal, não sei o que e dormiu. Aí depois descobri que com Linkin Park funcionava, descobri que com Evanescence funcionava, com o meu Led Zeppelin funcionava, Black Sabbath funcionava. Falei, pronto. Meu Já 50% do DNA tá ali, cara. Tá garantido. Tá garantido. Né? Hoje agora rola muito Mundo Bita em casa. Que também já rola um som legal, mas cara. você toca guitarra, Toco guitarra. só, guitarra ou outro Então, instrumento? guitarra, violão, né? Aí outras coisas também eu Percussão consigo ou virar. não? Não, cara. Ah, percussão pra dar uma brincar num carrom e tal, beleza. Mas bateria não tem uma coordenação muito Legal. pra isso, não. Mas a guitarra, quando é que começou a história da guitarra? Na faculdade? Cara, ou não, antes da bem faculdade você já antes, era... bem antes. Em casa sempre foi ambiente de música, né? Minha mãe toca violão e tal. Mas eu confesso que eu achava chato pra caramba minha mãe com as rodinhas de violão. Mas por quê? Não eram as músicas que eu gostava, né, cara? É aquele MPB e tal, nada contra pra quem gosta e tal, mas eu sempre fui muito intenso, né, cara? Então eu achava aquilo uma coisa meio morna. Assim, hoje eu escuto, né, por consideração a minha esposa, o ambiente familiar, mas assim, Não dá. né, mas não é o meu som, não vai... inferno todo tempo, né? cara? Não vai acontecer, tipo, hoje eu acordei com uma baita vontade de escutar Chico Buarque. Não vai rolar, entendeu? Tipo, eu prefiro ouvir, sei lá, cara, Roupa Nova do que Chico Buarque. Mas assim, beleza, respeito, sei que tem maior valor e tal, mas é que o Música rock... tem valor, né, cara? Total, cara. Acho que a gente, se me permita te interromper, Claro. né? Eu acho que quando a gente isola a música, acho que a gente erra, eu acho. Não, né? não dá. E não é o que você tá fazendo. Não. É assim, eu não gosto. Não tenho lá no meu toca-disco, né? Aquele dia no telefone, hoje eu toca-disco. Não tenho lá no meu toca-disco, no meu... Fita cassete. minha fita cassete. Pô, mas não é um negócio que você vai tocando, você, não vou ficar aqui, né? Você quer Porque um música é exemplo legal, bobo? né, cara? Você vai Expressão na casa da cultural, pessoa que né? você nunca conheceu. Você vai meter o pé na mesa? Não vai. Né? Pra mim, isso são os estilos que eu não escuto. Eu Entendeu? também não tenho amigos. Não tenho amigos, eu não vou na casa de ninguém. Mas assim, o que rola? Pra mim, o rock é uma questão de, assim, a interface com a minha energia. Entendeu? Porque eu sou um cara mais intenso, eu sempre tenho muita energia, assim, né? E o rock, ele é um eco disso. Eu escuto muita coisa, né? E sempre que traz essa intensidade. Então, pô, escuto rock, escuto música clássica, curto J-rock pra caramba também. Escuto muita coisa diferente, né? Mas são coisas que elas têm uma
um pulso muito forte, né? E eu tenho uma peculiaridade de, às vezes, não prestar atenção nas letras, mais do que a música tá falando. Às vezes eu falo que a letra às vezes é mentirosa. Porque, assim, você vai ouvir um J-Rock e, cara, tá comendo pau solto, né, cara? Tá um negócio lá, não sei o que e tal. Você vai traduzir e tá assim, é porque você me deixou e não sei o que e tal. Eu falo, não, mano, não é isso, cara. Não é isso, calma lá. Tá errado, velho. Ô, moça, você tá traduzindo o japonês errado. Não é isso aí, não. Mas, cara... Figurado, cara. Não, é real, cara. Barato isso. Pô, tô ouvindo esses dias lá a música lá do Demon Slayer lá, que é um anime lá e tal. Da primeira temporada. Pô, mó rockão, meu. A guitarra lá. Tan, tan, tan. Meu, pau torando, né, cara? Cara, daí começa, porque as lágrimas, não sei o que. Tá falando, caraca, mano, mas não é isso aí. Não é o que eu sinto. Não é o que eu sinto. Aí você prefere não Prefiro não olhar a traduzir, letra. cara. Você vai, Vai pelo som. na intensidade. Pô, tenho maior vontade de aprender japonês, mas eu fico na dúvida por causa disso. Porque senão, como é que vai acontecer com meus J-Rock, cara? Né? Como é que eu vou ouvir isso aí? Então, tem muito isso, né? Eu toco guitarra, cara, puxo pra distorção mesmo, né? Pra uns sons que eles são mais rítmicos, porque ecoa, né? Acho que eu trago um pouco do que tá na minha energia, porque vocês viram, pra eu conseguir fazer tudo isso, cara, eu não posso ser preguiçoso, cara. Eu tenho que sempre estar ali. Eu sou Intenso o cara, também, das né? 5 da manhã eu vou achar energia pra, vamos aí, galera, vamos nessa, tal. Já deu curso de imersão, né? Leva a galera lá pro interior. Vamos lá, 5 horas da manhã. Uma vez, velho, eu tava com um pessoal e era assim, fim do rolê, todo mundo quase dormindo e tal, e eu tava com fome, mano. E aí, na época não tinha os deliveries, tipo, 24 horas. Vamos na padoca. Não, pô, uma preguiça. Tal. Cara, eu peguei um tambor, comecei a agitar todo mundo, que todo mundo acordou e foi, velho. É esse naipe. Você fez uma... Né? E uma pergunta, desculpa. Mas Mas você é nostálgico? Só vale o rock que passou? Não, Ou tem de forma banda alguma. hoje que você fala, não, esses caras aqui estão tocando, aí, sei lá, vou pegar The Town, Rock in Rio, tem cara lá que você gosta, Gosto. que é atual. Pra caramba. Não, assim, hoje o rock tem muitas vertentes. E tem uma galera que faz um rock vintage, assim, né? Então, até tive a oportunidade de ver ao vivo o show do Rival Sons, que é uma banda que vem nessa pegada. Mas eu sou muito aberto de ouvir coisa. A minha playlist de Spotify é bizarra, cara. Pro rock. Não, pra tudo. Porque tem muita coisa ali rolando, né? De diferente. E, sei lá, por exemplo, esses dias eu tava ouvindo uma galera lá, que é uma banda chamada... como é que é o nome? Não é Manowar, é... Novo? De molecada nova? É novo. Nanowar of Steel, que os caras brincam com Manowar, que é uma banda de metal, só que eles fizeram um reggaeton metal, entendeu? Então tem umas coisas assim que eu toco e todo mundo fala, cara, da onde você descobriu esse negócio, né? Porque eu sempre tô procurando, né? Às vezes eu ouço umas músicas étnicas, ouço muito música de filme, né, também. Eu sou louco pra ir num show do Candlelight, ouço música de videogame pra caramba, trilha sonora. Legal. E você tem banda, cara? Hoje eu não tô com nenhuma banda fixa, né? Mas eu tô sentindo falta, cara. Mas aí você toca, já tocou Toco. em barzinho, Não, eu tive em banda até de rock brega, cara. A gente tocava tipo o Dario José. Aí, cara, A banda existe agora hoje, estamos conectando. Tá vendo? Amado Batista, Ó, né, meu? o Dario Foi José, um rock Sidney no Amado Magal, Batista, tal. né? E aí, por conta dessas conexões, cara, tocando lá, sei lá, eu vou tirar você desse lugar. Começava com a entrada do You Shook Me All Night Long do AC/DC. Então eu fazia essas interseções. Que era a outra lá? Não é Raposo e as Uvas. Tocando Raposo e as Uvas, metendo o solo do Sultans of Swing da E o Straits. público responde. Responde, Que cara. legal, cara. Caramba. A banda existe hoje ainda, cara. Bem legal a galera. Mas por que lá. você saiu da banda? Tem Porque pandemia, eu tava ok? Eu Deve tava ter com um... outra ideia de projeto que eu acabei não levando à frente, mas eu tava com a programação de ter filho, entrar no mestrado, que foi uma coisa que eu acabei adiando, né? Uhum. Porque o empreendedorismo pegou mais forte. Então eu não tava conseguindo conciliar pra, às vezes o ensaio pra tocar e tal. Mas eu sinto falta, né? Hoje em dia eu tô com a ideia de fazer Mas uma coisa galera nova. na garagem ali, né? Sei lá. É gostoso. Eu imagino, assim, eu admiro muito quem toca algum instrumento e que teve grupos, né? Porque assim, vamos fazer um som, né, cara? Você pega gostoso. 2 ou 3 ali que faz um som e tal. Sabe como a gente faz hoje? Eu tenho 2 amigos que a gente se reúne, tipo, sei lá, uma vez por semestre, assim. A
entra no estúdio sem saber o que vai tocar, a gente cria a música na hora. Ah, que da Então hora. começa com cara. uma batida de bateria, daí a gente encaixa uma frase em cima e tal. Viram umas músicas que às vezes tem 2 minutos, tem meia hora. Eu já às vezes. vi isso, cara. The Joy. Puta, não vou lembrar aqui agora. O Marcão. Nem sei se tá na lista aí de seguidores da gente. Ele tinha uma banda. Podia estar, né? Eram Sei lá. 3. Fica de... Eu não sei se ele tá lá faz tempo, eu lembrei dele agora aqui. Ele tocava guitarra, o Marcos. Aí tinha o cara da bateria que estudava comigo, Tomás, né, que trabalhava comigo lá na TAM. E um outro rapaz. E eles ficavam tocando. E eu assisti eles no estúdio. E eles não combinavam nada, cara. Não, vamos fazer um negócio. Faz não sei o que, não sei da onde. Aí tem a linguagem de vocês lá. Né? Aí começava num som, segue ele lá. Aí os dois, tipo, seguindo o cara tocando. Entrava e no ali, ritmo, né? Na melodia. Não tinha voz. Mentira. Eu falei que tinha voz, mentira. Era um baterista, que era o Tomás, o Marcos, e tinha um... Ai, não lembro. Baixista? Agora. Eu acho que era baixo, né? Não, eu tem acho que que sim. ser, cara. E Sem eles só baixo ficavam não dava. naquilo. E uma viagem, cara. E eu ia lá só pra assistir os caras no estúdio, né? Legal Pô, isso daí, né? gostoso, É super criativo, cara. né? Gostoso, né? E aí você entra num nível que, por exemplo, a música começa a andar organicamente. Se você estiver conectado com a galera, vai junto, senão choca. Você percebe essa diferença, né? E aí vai que vai funcionando, cara. Muito bom, cara. Muito bom, bom, né, muito André? bacana. André mais ou menos, André Passou. verdadeiro. O André Fajuto e o André de André verdade. de verdade. Que papo gostoso, muito legal mesmo. Adorei aqui ter esse papo com você, André. Muitas histórias bacanas, registros que vão ficar aqui no nosso Bambu Podcast, que a gente tem feito com muito carinho, recebido pessoas que a gente admira e propaga a história, porque eu entendo, né? A gente até colocou isso no nosso desenho, né? Não é só contar as histórias, é inspirar outras pessoas, né? O nosso propósito aqui é muito nesse sentido. Até nos questionaram, não, mas vai ter um nicho? Vocês vão pra falar de quem alguma que coisa? é? Não, a gente quer contar história, ouvir as histórias das pessoas, Quando o André fazer falou, novos achei amigos. Animal, velho. É. Animal, cara. Topou na hora. Ele falou, né? Histórias pra eternidade. É. Ele nem acreditou que ia topar na hora, cara. É? A hora que eu falei, não, mas você vai mesmo? Aí eu falei, pô, cara, vamos aí. Não, mas você vai conseguir dia 23? Vamos aí, cara. Cara animado, né, velho? Muito bom, cara. Queria te agradecer. Obrigado, espero que você Imagina. tenha gostado. Não, eu que agradeço, cara, que oportunidade legal. Bate-papo bem gostoso mesmo. Tem as redes sociais da sua empresa? Ah, Fala aí. muito legal. bem, cara, legal. Vocês podem seguir as apps, então. Vou falar aqui pra câmera 2. Vai lá, fica à vontade. Você pode, então, se conectar com as apps nas redes sociais, entrar no nosso site zaps.com.br e no Instagram, zaps.strategy, que acho que são os caminhos mais fáceis de nos encontrar e conectar com tudo que a gente está construindo e, quem sabe, né, se inspirar com novas ideias. E qual que é o teu Insta? Deixa aí pra galera também. Boa pergunta. Cara, acho que eu nunca tive que falar o meu Insta, mas vamos lá. É o A_Lawrence, L-O-R-N-Z. Legal. Mas tem a outra empresa também. Tem mais? A Zimit ainda não ganhou o seu perfil, mas Ah, então. em breve, vocês poderão breve. seguir Só a fazer um Zimit também. trocadilho aqui, ainda bem que as apps não é minha, que senão ia ser zaps de truco. Pô, tá aí, cara. Olha aí. Japonês botequeiro. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. A gente tá ficando cada dia mais feliz fazendo esse trabalho, que pra gente é um prazer, não é isso? Receber gente incríveis como tá aqui o André. Segue a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram. TikTok tá meio devagar, né? Tá. Mas segue lá que Tá em parado, breve quase andando. teremos bastante cortes. Estamos devagar ainda, né? Gerando aí os episódios a cada 15 dias. Mas segue a gente, curte esse nosso episódio, compartilha aí nas redes sociais. Logo também tem os cortes que vão sair. E é isso, né? É isso Um aí. papo leve, versátil e inteligente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau Valeu, aí, pessoal, valeu até mais. mesmo. Foi sensacional mais uma vez. Obrigado.